Um garoto é nascido cego com uma cicatriz de herói gravada em seu corpo. Ele é informado que nunca verá o mundo, então decide usar magia para criar seus próprios olhos. Enquanto testa pequenas coisas com sua magia, ele descobre que pode distinguir maçãs vermelhas de verdes sem vê-las. Em seguida, usa magia para rastrear a tinta em livros e começa a entender as ilustrações aos poucos. Ele avança ainda mais, eventualmente aprendendo a mudar a cor e a forma da água, não para praticar, mas para aprender como o mundo realmente funciona. No fim, ele alcança onde pode moldar a água em animais que movem e voam sozinhos. O problema é que ele ultrapassa todos que o ensinam e a única pessoa que resta para guiá-lo é uma rainha, feiticeira. Ele nem é permitido conhecer. A história começa com um menino chamado Conan que se pergunta o que significa conseguir enxergar. Todo mundo lhe disse que seus olhos não conseguem ver, então ele se pergunta o que isso significa. Conan tem sido cego desde sempre, então seu pai explica que conseguir enxergar é simplesmente a capacidade de perceber cores e formas. Quanto a Conan, seus olhos carregam a marca de herói, deixada pela noite sagrada chamada Esther. O pai de Conan diz que isso é algo de se orgulhar, então Conan concorda e aceita o significado das palavras do seu pai. Algumas criadas não conseguem evitar sentir pena por ele, mas Conan não entende por quê. Ele nunca conheceu nada diferente, então não sabe por que eles o compadecem por não conseguir enxergar. Um dia, Conan é levado a conhecer alguém chamado Senhorita Genie e ele se pergunta se realmente precisa estudar magia. É dito que seria um desperdício não fazê-lo, pois Conan nasceu com uma crosta de água. Ser capaz de usar magia é uma coisa muito especial, então eles não querem que ele aproveite ao máximo. Conan, por outro lado, não é tão otimista, pois mesmo que aprendesse magia, ainda não consegue ir a lugar algum sem a ajuda de alguém. Conan se encontra com Genie e ela se apresenta como sua tutora de magia antes de começarem a primeira aula. Ela instrui Conan a dizer a palavra Auri e ela fica impressionada quando ele consegue lançar um feitiço na primeira tentativa. Conan só pode se perguntar qual tipo de magia ele está usando, então Genie explica que é magia da água. Infelizmente, Conan não consegue ver seus próprios pés incríveis, então Genie descreve para ele em grande detalhe. Esse feitiço é chamado de Auri e permite que ele produza água usando magia. Ela diz que a água é clara como cristal e tem o tamanho de uma esfera de olho. Já se mencionar olhos faz Conan pensar em seus próprios, então Genie pede desculpas. Ela teme que possa ter deixado Conan chateado, mas é o oposto. Suas palavras inspiraram Conan enquanto ele tem uma ideia. Se ele melhorar no uso da magia, talvez consiga criar seus próprios olhos. Conan encontra nova esperança nessa ideia, então decide tornar isso seu objetivo de vida. Uma nova perspectiva sobre a vida. Conan percebe que está mais interessado em tudo do que antes. Até o sanduíche que está comendo é muito mais interessante. Nunca deu a mínima antes, mas agora não pode deixar de se perguntar o que tem dentro. Com essa esperança por uma vida melhor, Conan consegue ver mais significado em tudo. Tudo é realmente intrigante para ele agora, e ele quer saber tudo sobre o mundo ao seu redor. Conan se pergunta o que é aquela coisa verde no seu sanduíche, então ele explica que é alface. A coisa com sabor agudo é mostarda, e a parte doce é uma mora. Mesmo a criada está desfrutando disso, pois o novo interesse de Conan por comida torna a culinária mais divertida para ele. Conan diz que ele cheira muitas coisas diferentes e vemos que sua criada se deixou levar. Ela reitera que cozinhar é realmente muito divertido agora, que é por isso que ela preparou vários pratos para Conan. Depois, Conan vai para outra aula. Ele explica que ele gostaria de ouvir a história da Noite Santa, mas a professora fica surpresa. Ela não sabe se isso é uma boa ideia, mas a criada de Conan assegura que ele está pronto. A senhorita Flora quer que ele lhe diga se a história ficar muito para ele, mas Conan diz que ela não precisa se preocupar. Ele está com sede por todo tipo de conhecimento agora e quer aprender o máximo que pode. Flora explica que isso aconteceu há muito tempo. Foi uma guerra entre os heróis do mundo e o Senhor do Demônio. Esther foi o herói dessa nação, e ele acabou sendo o que derrotou o Senhor do Demônio. Infelizmente, ele pagou o preço por isso, pois perdeu um braço e uma perna na batalha. Desde que guerra, às vezes, os descendentes de Esther nascem com algo faltando. Eles nascem sem uma perna de armadura, ou no caso de Conan, ele nasceu sem visão. As pessoas chamam tais crianças de reencarnações do herói, ou a marca do herói. À medida que Conan pratica magia novamente, ele pensa em como ele é uma das reencarnações do herói. Ele não deixa que isso defina ele, pois ele ainda é ele mesmo e essa magia. Ele está usando sua própria energia mágica. A prática de Conan está indo bem, já que ele consegue controlar a água muito melhor agora. Ele consegue dividir uma das bolhas de água em formas perfeitamente iguais, e eu aviso que ele conseguiu dividir uma das bolhas de água em formas perfeitamente iguais. Conan está ficando cada vez mais confiante com cada prática e ele deseja criar algo novo com magia um dia.
Conan recusa-se a deixar que nada o detenha, mas usar magia é exaustivo. Ele tem praticado incessantemente desde o início e seu corpo finalmente não aguenta mais. Conan disse que precisa de muito mais, então suponho que ele quer dizer que precisa de muito mais afeto dela. Ela elogia a si mesma por ter enchido ele de afeto infindável, porque tem sido ajudá-lo no treinamento. Conan é rápido para corrigi-la, embora porque o que ele realmente precisa é de muito mais conhecimento e resistência. Isso é o que é necessário para magia forte e Conan está mais determinado do que nunca. Eu lhe lembro que ele tem apenas 7 anos, então ele vai se tornar mais forte, mas Conan recusa-se a desperdiçar tempo, desmaiar ao usar magia básica como inaceitável, então ele deve melhorar. Eu sugiro uma grande ideia, dizendo que ele deve aumentar sua alimentação para ter mais energia. Fazer isso muito rapidamente pode causar problemas, embora então eles farão em fases. Conan gosta da ideia, então ele diz que também quer fortalecer seus músculos. Infelizmente, ele não é muito bom em correr ou andar, então sugiro que faça prática de espada em vez disso. Conan adora essa ideia também, então corro para encontrá-lo e buscar o melhor mestre de espada para ensiná-lo. Antes que ela vá embora, Conan agradece por ajudá-lo tanto, e ela o recompensa com elogios. Um pouco mais tarde, vemos que Conan já começou a prática de espada, seu instrutor chamado Auro, e ele instrui Conan a prestar atenção nos músculos e nos braços e ombros. Auro é muito detalhista com a ala e instrui Conan a girar para baixo na ordem dos ombros, cotovelos e punhos. Finalmente, Jenny chega para a próxima aula, então Conan agradece ao SR. Jenny surpreende ao ver que Conan está aprendendo artes marciais, então ele explica que está fazendo isso para ajudar a melhorar sua magia. Ele precisa de mais conhecimento e resistência, então ter um corpo mais confiável beneficiará muito. A descrença incompleta de Jenny, porque Conan realmente mudou bastante desde que se encontraram há poucos dias. Jenny diz a ele que pode tomar uma pausa curta antes de começarem, mas Conan está ansioso para começar. Jenny decide que eles revisarão a feitiçaria Auro novamente da última aula, então ela diz a ele que pode começar com o que ele lembrar. Ela diz que está tudo bem se ele esqueceu como fazer isso, e ela fica chocada quando Conan exibe seu progresso incrível. Ele consegue convocar vários orbes de uma só vez, e Jenny fica sem fala. Ela só ensinou um pouquinho do feitiço, então não consegue acreditar que Conan já dominou tanto sozinho. Esse tipo de progresso é assustador, mas o que é ainda mais chocante é que Conan nem sequer percebe como incrível isso é. Enquanto isso, uma garota chamada Mirika é informada que seu carruagem está pronta. Mirika deseja que não tivesse que ir, então sua criada questiona se ela realmente odeia a ideia de visitar seu noivo tanto assim. Mirika aponta que Conan provavelmente se sente da mesma forma porque ele sempre parece tão sombrio toda vez que eles se encontram. Infelizmente, Mirika não tem escolha a não ser ir, pois o rei foi quem decidiu isso. Ao visitar Conan, Mirika pensa em como ele nasceu com a marca do herói. Isso o torna uma pessoa muito importante para o reino, então seu casamento político faz parte de sua obrigação como membro da realeza. Infelizmente, Mirika não tem muitas memórias agradáveis de estar com Conan, pois ele sempre foi tão triste. Ela perguntava a ele o que queria brincar, mas ele dizia que não queria brincar de nada. Ele explica para ela que não conseguia fazer nada ou ir a lugar algum sozinho, então não havia nada que quisesse fazer. Mirika não suportava ouvir isso e não aguardava ansiosamente por ter que encarar tal rosto triste pelo resto da vida. No entanto, quando ela chega, Mirika fica chocada. Após ser cumprimentada pelo muito mais feliz Conan, ela se pergunta o que mudou, então Conan revela que caiu no encanto da magia. Conan não perde tempo ao mostrar o que pode fazer, e ela fica impressionada com as belas ervas aquáticas que ele consegue criar. Conan transforma a água em um lindo arco-íris e ele pede desculpas a Mirika. Ele sabe que estar ao seu lado deve ter sido difícil para ela, então pede desculpas por tê-la feito sair de perto dele. Conan se pergunta se ela gostaria de ouvir as histórias que tem para contar sobre sua melhoria e Mirika fica em choque. Conan é uma pessoa completamente diferente e ela nem imaginava que ele conseguia fazer uma cara tão feliz. Ela aceita o convite, então passam o dia inteiro juntos. Na volta para casa, Mirika pensa em como se divertiu. Conan, por outro lado, pensa em como nunca ofereceu sua mão a Mirika assim antes. Ico aponta que é porque ele é um gentleman, então Conan decide aprender mais sobre isso também. Ele se vira para Miss Flora e pede para ela ensiná-lo como se comportar ao lado da princesa Mirika. Ele gostava de passar tempo com ela, então quer se tornar um gentleman digno dela. Naquela noite, Jenny não consegue esquecer o que viu de Conan. Ele foi capaz de criar 7 lindas bolas de água ao mesmo tempo, e nem mesmo ela consegue fazer isso. Conan já perfeccionou a magia elementar e está aprendendo tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo mais. Não há mais o que ela possa ensiná-lo, então ela decide que terão que avançar para a magia imediata. Jenny se interrompe, porém, porque isso pode colocar uma pressão excessiva sobre o Conan. Isso supostamente deveria ser um trabalho fácil, onde ela recebeu um pagamento generoso para ensinar magia elementar a uma criança, mas está se tornando algo diferente. Conan está avançando rapidamente e não mostra sinais de parar.
O problema é que, embora a magia seja conveniente, também pode ser perigosa, porque o Eco determina que é cedo demais para esse Conan de 7 anos aprender magia sofisticada. Também é cedo demais para desistir, então Ginny está determinada a encontrar a melhor forma de ensiná-lo. Além disso, Ginny diz que não pode desistir disso porque tem contas a pagar. No dia seguinte, ela diz a Conan que estarão tentando algo diferente hoje. Conan está pronto para começar e não nega a solicitação dela. Ele declara que ouvir a sugestão dela usando sua voz linda o faz sentir que aceitará qualquer coisa que ela tenha para dizer. O charme de Conan está fora do gráfico agora, devido ao que Flora ensinou a ele, então Ginny não consegue acreditar que ele mudou ainda mais. Ginny inicia uma nova aula explicando que o feitiço Auri que Conan tem usado simplesmente cria água. No entanto, se esse feitiço for desmembrado e analisado em relação aos diferentes tipos de magia utilizados, Conan compreenderá melhor essa magia. A encantamento Auri pode ser separado em ato de produzir água, depois fazê-lo fluir e depois mantê-lo em forma de bola. Se desmontarem ainda mais, poderão ver que há muitas outras coisas que podem ser controladas. Essas são sua temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, aroma e sabor. Ginny dá-lhe uma demonstração formando duas esferas e diz a Conan para tocar nelas. Conan faz e imediatamente percebe que uma delas está fria e a outra quente. Ginny então diz que alterações mágicas dão um caráter à magia, mas Conan não entende o que ela quer dizer. Ginny explica que caráter é o que define e diferencia cada feiticeiro e suas habilidades. Ao fazer alterações em sua magia, um feiticeiro pode criar tipos originais de magia que é única para cada um deles. Conan entende agora, pois percebe que pode alterar os detalhes finos de sua magia e infundir suas próprias características nela. Conan usa Auri novamente, mas desta vez ele faz algo diferente. Ele faz Iko beber a água e ela fica surpresa ao descobrir que ela tem o sabor de uma cereja. Ela fica muito impressionada, mas Jenny fica aterrorizada. Ela ficou acordada a noite toda para criar essa aula sobre a adoração mágica, mas Conan conseguiu dominá-la em segundos. Conan diz que não foi fácil, mas promete ao seu mestre que aprenderá a fazer todas as alterações assim que puder. Naquela noite, vemos que Conan tem estudado, sem descanso, e ele até pratica até na cama. Ele pensa em como pode reconhecer a forma e o cheiro das coisas, mas não sabe as cores porque não pode enxergar. Sem conseguir fazer isso, Conan sabe que não conseguirá criar alterações mágicas e definitivamente não poderá criar olhos. Conan se assegura, porém, de que encontrará uma solução, pois deseja desesperadamente ver tudo que o mundo tem a oferecer. Alguns minutos depois, Iko pede a Conan que crie alguma água para que ela possa fazer um chá para ele. Conan usa ele para criar outra esfera e a move para ela como sempre. No entanto, ao momento em que a água chega até ela, Conan ofere em descrença. Iko questiona se algo está errado, então Conan revela que acredita que acabou de ver algo. Iko não acredita que ele tivesse. Capaz de ver, então ela diz que se ele estiver brincando, ela o punirá. Conan diz que também não tem certeza sobre isso, e tecnicamente ele não viu de fato. Iko exige que ele pare de brincar, então Conan explica exatamente o que aconteceu. Os seus olhos não viram nada de fato, mas ele sente que viu cores com sua magia. Foi mais como se ele tivesse sentido como as coisas se parecem, mas ele não consegue explicar de verdade. Conan então levanta uma maçã e fica a pensar se está certo. As maçãs na verdade são verdes, então Conan pega outra e dessa vez ele a acerta. Iko fica surpreso porque isso significa que Conan consegue perceber as cores, e o único problema é que os nomes das cores. Ainda não espera por ele. Isso é compreensível porque Conan nunca os viu antes, então ele precisa apenas aprender a associar palavras a essas coisas que consegue detectar agora. Iko acha que deveriam testar sua nova habilidade, então ela instrui ele a contar quantas maçãs há. Conan conta 3 maçãs vermelhas e 2 verdes, então Iko fica novamente admirada. Ele realmente consegue ver coisas com sua magia, e é como se fosse algum tipo de milagre. Mais tarde, o pai de Conan fica chocado ao descobrir que ele consegue enxergar cores. Iko explica que é apenas em um pequeno espectro, mas Conan definitivamente parece conseguir reconhecer cores agora. Quanto mais próximo um objeto estiver, mais claro ele fica, e ele também consegue identificar a cor quando ele toca neles. Conan pode até usar isso em livros, rastreando a tinta para reconhecer as cores e as imagens. Ele ainda não aprendeu a ler letras, mas já consumiu vários livros ilustrados, e já estão muito impressionados com o crescimento de Conan, então ele diz que Iko deve voltar para a casa principal. O trabalho de Iko era vigiá-lo, pois ele precisava ser cuidado constantemente devido à sua condição, mas ele não parece mais precisar disso. Iko recusa a proposta, pois aponta que Conan está tentando mudar muito agora. Todo dia é uma luta para ele e mudar seu ambiente pode atrapalhá-lo na conquista de seus objetivos. Isso é o último que ela quer.
então Iko decide ficar ao seu lado. Arsena pede desculpas por ter colocado tanto peso na responsabilidade sobre ela, mas Iko ama seu trabalho e ela realmente aprecia o salário alto. Arsena não poderia estar mais feliz, e ele aponta que a alegria de Iko deve estar tendo um efeito muito bom em Conan. Iko agradece pelas palavras gentis, mas diz que, em vez de um elogio, ela realmente gostaria de um aumento. Mais tarde, Iko fica surpresa quando Conan quer fazer mais experimentos. Conan explica que Jane vai chegar em breve, então ele quer surpreendê-la com algo. Conan então usa um ri, mas dessa vez pinta a água de vermelho. Ele explica que quando faz as bolas maiores, sente a cor mais fortemente. Nesse momento, a mãe de Conan chega, após ter ouvido que ele consegue ver cores com magia. Conan elogia sua mãe como um excelente cavaleiro que está aprendendo a ser, mas perde o foco, seu encanto acaba e cobre Conan e Iko com água vermelha. Conan se dirige novamente à sua mãe, mas parece que ele está coberto de sangue e sua mãe fica aterrorizada. Conan não entende por que sua mãe gritou assim, então Iko precisa explicar que vermelho também é a cor do sangue humano. Arsena está furioso com eles, então diz que Conan está punido e que o pagamento será cortado. Caos absoluto se instala e vemos que Jane está perto. Ela fica chocada porque Conan continua progredindo e está se tornando cada vez mais assustador. Jane se pergunta até que ele pode ir e acredita que ele até pode conquistar a maior honra deste mundo. É extremamente raro alcançar esse título, mas Jane acredita que ele pode se tornar um ensorcerer de verdade. 2 anos depois, vemos que Conan tem 9 anos. Arsena determina que eles precisam começar a pensar sobre o ensino de Conan e vemos que ele está considerando uma academia. Mais tarde, Arsena informa o irmão de Conan, Ryota, que está pensando em mandar Conan para a escola de crianças nobres. Ryota está preocupado, embora Conan nunca tenha saído da mansão. Arsena tem certeza de que Conan será assustado por estranhos no mundo exterior, por isso ele quer que Ryota o acompanhe. Ryota está realmente preocupado, pois possui uma má lembrança. Há alguns anos, Conan tinha medo de sair e brincar, então Ryota prometeu que ele estaria bem. Prometeu segurar a mão de Conan para ajudá-lo, mas Conan escorregou. Ryota perdeu o contato com seu irmão e não conseguiu perdoar a si mesmo por ter deixado Conan para trás. Embora ele esteja ansioso para se redimir, promete ao pai que protegerá Conan a qualquer custo. Conan explica a Aiko que está estudando hidromancia. Para fazê-lo, é preciso colocar água em um recipiente que seja processado com poderes sobrenaturais. Isso permite que o usuário consulte o futuro com ele ou procure itens perdidos. Aiko se questiona se eles podem procurar a juventude e a beleza que ela perdeu ao longo dos anos, mas isso é apenas mais um sinal para Conan usar seu charme. Ele mostra o quanto progrediu ao dizer a Aiko para não se preocupar, pois ela está no auge da juventude. Ela se pergunta se conseguem usá-la para encontrar um marido para ela, mas Conan, charmoso, diz que os homens estarão se alinhando para estar com ela. Enquanto Conan tem outra aula com a senhorita Flora, ela não consegue deixar de pensar no quanto ele progrediu. Ela o ensinou a se comportar como um nobre cavalheiro, e agora ele fala com muita confiança. Sua única preocupação é que ele possa ser considerado um pouco superficial, e Conan não está ajudando em nada ao elogiar seu professor. Mesmo assim, ela se sente aliviada porque, em comparação com como estava deprimido há 2 anos, Conan se tornou muito mais doce. Em seguida, Aiko leva Conan para ir vê-lo. Embora esteja muito frio lá fora, Conan usa Uri para criar algumas bolas de água quentes. A suavidade do calor é incrível, e isso deixa surpreso com quão macios são. Conan explica que ele encapsulou a água com uma membrana super macia e elástica, então os globos quase parecem almofadas. Ele diz que isso é apenas um protótipo, mas Aiko afirma que já quer uma cama feita desse material. Conan não consegue deixar de se perguntar por que seu pai quer vê-lo e tem medo de que tenha feito algo ruim. Aiko aponta que Conan não fez nada de errado recentemente, porque aprendeu a lição do incidente com o sangue da selva há 2 anos. Quando eles chegam, Conan é saudado por seu irmão. Ryota pergunta se Conan quer que ele o guie com as mãos, mas Conan declara: encontra. Ele consegue sentir seus arredores com bastante precisão agora, então não precisa mais de ajuda. Ryota não consegue evitar pensar em como seu irmão sempre precisava dele, e Conan sente que algo está errado. Ryota diz que é nada, e só está impressionado com o que Conan consegue fazer com magia. Quando Conan se encontra com seus pais, Arsene diz que eles têm algo importante a dizer. Por informou Conan para terminar de aprender o que é ensinado na escola para crianças nobres. Ele já foi muito longe com a educação em casa, mas eles se perguntam se Conan está interessado em ir à escola verdadeira. Conan imediatamente diz que não está interessado porque odeia incomodar alguém ao seu redor. Além disso, existe algo que ele decidiu priorizar em vez da escola. Arsene diz que sempre acreditou
pensou que Conan deveria fazer o que seu coração deseja, mas há um problema. Crianças nobres são obrigadas a ir à escola, então Arsene tem uma opção para Conan frequentar a escola das nobres. No entanto, Arsene concorda que não é mais necessário que Conan vá e ele até possui permissão especial do rei para não comparecer. Arsene deixa a decisão com Conan, mas adverte que há outros fatores que ele precisa levar em conta. Conan assume que ele está falando sobre como gasta seu auxílio, mas não é isso. Os dois começam a discutir por causa desse mal-entendido, porque Conan acredita que seu pai está bravo com ele. Ele supõe que Arsene ainda está zangado por ter transformado seu jardim em um mar de sangue, mas Arsene já esqueceu disso. Lembrá-lo disso o perturba, então ele diz que Conan está novamente em apuros. Após se acalmarem, Arsene explica que o que Conan realmente precisa pensar é em como sua decisão afetará a América. Quem não cumprir suas nobres obrigações está em desvantagem na alta sociedade. Por causa da decisão de Conan de não ir à escola, a América pode ser vista em um tom negativo quando se casarem. Isso é o último que Conan quer, então ele decide ir à escola. Arsene aponta que não está pedindo a Conan para passar anos, pois ele precisa apenas fazer os exames de promoção. Conan não tem ideia do que são, então Arsene explica que se Conan passar pelos exames, receberá o certificado oficial de conclusão. São necessários 5 exames para concluir, e o tempo que eles levam depende do aluno. Existem crianças que concluem rapidamente e se formam tão cedo quanto alguns dias após o ingresso. Há também crianças que não apressam e estudam com cuidado. Isso é um grande alívio para Conan porque parece bastante fácil e ele planeja fazer rápido. Yuji explica que ele e América vão se formar após o próximo exame, então Conan fará com eles. Conan foi levado para se preparar para sua viagem, então Arsene comunica a Ryuji algo importante. Há outros membros da realeza na escola e ele teme que eles possam tentar se aproximar de Conan e América. Yuji avisa seu pai para não temer e promete protegê-los. Mais tarde, América fica contente ao ouvir que Conan vai para a escola. Ela espera ansiosamente passar tempo com ele lá, mas Conan admite que não sabe o que esperar. América promete guiá-lo, mas algo else está preocupando o nosso herói. Ele aponta que se a América estiver com ele, todos os meninos que estão apaixonados por ela ficarão ciumentos dele. América diz que não haverá problema, então Conan questiona se é porque ele não é popular. América se sente ofendida, então garante a ele que há muitos meninos que a gostam. Conan não tem pressa em enfrentá-los, então pensa se deveria pegar um novo bastão para se defender. Finalmente, vemos que Conan está todo preparado e pronto para sua nova aventura. Fico admirado ao ver como ele é encantador, e ela diz que ele parece um príncipe clássico de conto de fadas. Conan joga com a ideia e diz que sua verdadeira identidade foi revelada. Conan então diz adeus à sua família e usa um Yori para colocar água ao redor das rodas do seu carruagem. Isso é para evitar que o carruagem balançasse e Ryuji fica admirado com a suavidade da viagem. A magia é realmente conveniente e Conan está realmente contente por ter descoberto isso. Como a magia é tão versátil, Conan espera que até ele possa encontrar um emprego no futuro. Yo tem certeza de que Conan deve estar nervoso por viajar tão longe de casa, mas Conan aponta que ele se tornou um pouco mais forte. Conan revela que sabe o quão preocupado seu irmão ficou com ele. Ele também consegue perceber que Ryuda se culpou quando caiu um dia. Conan assegura ao irmão que está tudo bem agora, e tanto mudou. Ele já desejava que pudesse simplesmente desaparecer, mas agora tem determinação para sobreviver, por mais que o resto do mundo pereça. Yoda fica incrivelmente aliviado, porque Conan realmente mudou muito desde que aprendeu magia. Conan continua, dizendo que tem uma vontade de superar, mesmo que o resto do mundo pereça. Conan está ficando bastante extremo agora, então Ryuda se pergunta se seu irmão está se excedendo. Conan ainda não terminou, pois jura viver mais que todos de forma tão abrangente que sente pena da raça humana inteira. Yoda nunca poderia imaginar Conan sendo assim, então se pergunta se este é realmente seu irmãozinho. Enquanto Ryuda fica impressionado, Conan sabe que estão se aproximando da escola. Não pode ser visto daqui, então Conan explica que consegue sentir que há muitas pessoas perto. Finalmente, eles chegam à escola e são saudados por Marika. Conan é tão charmoso quanto sempre, então sim. Marika, se você puder ter metade do seu dia para que você possa contar a ela como ele está feliz por ouvi-la com sua voz bela de manhã cedo. Marika acompanha sua energia e diz que sua gravata é adorável. Conan concorda, mas ele se pergunta se é mesmo mais adorável do que ela. Marika diz que não é e ele fica feliz, porque se fosse, ele teria arrancado. Os dois vão e vêm assim por um tempo, então Ryuda só pode se perguntar o que está errado com eles. Marika se prepara para levá-los para dentro, mas se pergunta se algo está errado, porque Conan não os segue. Conan ficou completamente em silêncio, pois consegue ouvir as vozes de todos dentro da escola. Há tantas pessoas dentro e suas vozes são infinitas.
Este é o primeiro momento que Conan está em um espaço público com tantas pessoas, e ele tem certeza de que seu eu passado teria fugido disso. Conan é uma pessoa diferente agora, então ele entra com confiança. Perto dali, uma professora chamada Cast pensa em como é quase a hora de cumprimentar sua nova aluna. Esse é Conan, e ela o conhece como um nobre, com a marca do herói. Ela ouviu rumores de que ele é muito tímido, e se questiona se uma professora iniciante como ela consegue lidar com o trabalho de mostrar a ele o caminho. Nesse momento, algumas garotas encontram um novo aluno. Elas dizem que ele é incrivelmente charmoso e o comparam a um príncipe. Eles estão falando sobre Conan, então Cast não consegue acreditar que essa é a mesma criança que ela ouviu falar ser tão tímida. Cast se apresenta e explica que será guia de Conan. Conan usa o charme como sempre, então Cast só pode se perguntar se essa criança é real. Nesse exato momento, a campainha da escola toca, o que significa que o grupo de Conan terá que se separar. Eles prometem se encontrar novamente no intervalo do almoço e reorganizam para que Cast cuide do irmão dele. O grupo se separa e Cast sente que guiar Conan será muito trabalhoso. Enquanto isso, alguns estudantes apontam que o sinal do herói, Conan, finalmente chegou. Alguns deles ouviram dizer que Conan recebeu bênçãos do rei, porque ele é o primeiro sinal do herói nascido nos últimos 100 anos. Isso deixa seu líder irritado, então a criança recua e diz que Conan não parece ser algo tão importante. Esses alunos estão terrivelmente assustados com a criança chamada Lily e dizem que o sinal do herói provavelmente é apenas uma superstição. O ódio de Lily por Conan já está muito claro, e ele avisa a sua gangue que é hora de partir. Depois, Cast dá a Conan uma visão geral dos exames de promoção. Ele já sabe que, caso passe pelos 5 exames, receberá o certificado de conclusão, mas há mais. Cast explica que há muitos alunos que concluem em 3 a 5 anos. Seus exames de promoção têm como objetivo revisar o conteúdo estudado pelos alunos nos últimos meses ou ano. Se um aluno prestar atenção na aula, então não será difícil, mas se eles falirem no exame, não conseguirão retomá-lo por outro mês. Conan entende agora, como ele disse que basicamente, se ele passar em um exame, poderá continuar para o próximo. Mas se ele não passar, então não poderá fazer o próximo até que outro mês se passe. Cast então prossegue para explicar que normalmente, após tomar um exame, haverá um período de tempo para se preparar para o próximo. Embora seja uma exceção, as provas de Conan serão realizadas em um período mais curto. Conan não sabe o que ela quer dizer com exceção, então ela explica que recebeu ordens de seus pais para fazê-lo. Isso o incomoda, pois ele explica que seu pai e o rei são amigos íntimos. Isso é nepotismo evidente, então ele pede desculpas pelo pai, apelando para a escola para conceder-lhe uma exceção. No entanto, isso envolve uma escala salarial excessiva, então ela diz que fingirá não ter ouvido isso. Cast dá-lhe o exame, mas Conan não termina de explicar. Ele aponta que seu pai e o rei são extremamente próximos e têm sido amigos desde a geração anterior. Cast não quer se meter em problemas, então ela pede apenas a Conan para começar o exame. Depois disso, Cast diz que ela nunca esperava que Conan continuasse a conversar durante todo o exame. Ela está corrigindo seu teste agora e fica chocada ao descobrir que ele acertou tudo. Ele estava muito distraído por causa de toda aquela conversa que estava fazendo, então ela não consegue entender como ele fez tão bem. Em outro lugar, Conan se encontra com Marika para almoçar. Então, eles se encontram com Lily e Marika está claramente perturbada. Uma multidão começa a se formar ao redor deles, então Conan só pode se perguntar o que está errado. Ele consegue sentir as tensões subindo, então ele fica se perguntando quem é esse cara diante deles. A multidão está ficando cada vez maior, e Rio de La Rives, para ver que algo está acontecendo. Acaba que Lily é o príncipe, e ele se pergunta se esse pão à sua frente realmente recebeu uma bênção de seu pai. Ele também é o irmão de Marika, então ela pede para que ele pare, mas ele diz para ela ficar fora disso. Enquanto isso, Conan está chateado, porque estava passando um bom momento com Marika. Ele não importa quem seja, pois se essa pessoa está perturbando Marika e entrando no caminho deles, então eles são seus inimigos. Conan prepara-se para lidar com essa situação, mas Rio de La Rives antes que as coisas acelerem. Ele se pergunta o que está acontecendo, mas Lily está furioso. Ele fala com Rio de forma desrespeitosa, pois nunca lhe deu permissão para falar. O gangue de Lily começa a atacar, então Rio de La Rives não consegue acreditar que a realeza já está se aproximando de Conan no primeiro dia. Nesse momento, Conan diz silenciosamente a palavra Ori. Isso permite a Conan controlar todas as águas da área próxima sem que ninguém perceba. Ele então usa sua imensa e avassaladora força para colocar aquela água nas calças de Lily. Rio de La Rives descobre rapidamente que não há como racionalizar com Lily, mas está tudo bem, porque Conan já se encarregou disso. Conan diz que parece que Lily se molhou, e Lily fica surpreso ao descobrir que suas calças estão todas molhadas. Ele tenta negar, mas é tarde demais, já que o dano já foi feito. Todo mundo pensa que ele se manchou, mas os amigos de Conan sabem que foi culpa dele. Ninguém mais sabe disso, então Lily foge após ficar completamente envergonhado.
Conan está contente consigo mesmo por se livrar daquela moleira, então ele diz que é hora de comer. E Odd não está tão feliz com a situação, pois ele está certo de que Conan estava por trás do ataque. Conan ignora esse fato e diz que está com vontade de um hambúrguer. Enquanto comem, Marika explica que Lily é seu irmão. Conan fica horrorizado ao ouvir isso, pois ele não consegue imaginar um irmão mais velho que não adora seus ziplinhos. Infelizmente, seus amigos explicam que eles existem, então Conan diz que está feliz por rir de seu irmão mais velho. Conan sente a mesma coisa e não consegue deixar de pensar em quão diferente Conan se tornou. Ele sempre foi muito tímido, mas agora se defende contra o príncipe. O príncipe é praticamente inatingível, e Hilde não sabe como explicará o que aconteceu com seu pai. Marika diz que isso é só como Conan é agora, então eles não devem se preocupar e apenas desfrutar da refeição. Conan não dá mais uma pensada e só quer falar sobre quão delicioso este hambúrguer é. Ele não consegue se controlar, porém, e só espera que possam se formar sem mais problemas. Infelizmente para ele, isso provavelmente não será o caso, como vemos que Lily está furioso com o que acabou de acontecer. Ele está envergonhado e não consegue deixar de notar como todos estão falando sobre ele casar consigo mesmo. Mesmo quando Casso pede para andar em silêncio pelo corredor, Lily pede para ela calar a boca. Conan se pergunta por que Lily está sendo tão rude com eles, então Marika acha que é porque ele quer manter ela sob controle. Lily é o sexto príncipe e Marika é a nona princesa. Na hierarquia real, ela está abaixo dele, mas Lily ainda se sente ameaçado. Marika está comprometida com Conan, que é um feiticeiro e conhecido como a marca do herói. Seu compromisso é algo significativo, então o status de Marika está subindo rapidamente. Conan acaba de fazer sua estreia na sociedade, então seu status conjunto será acima do de Lily. Marika não quer que Conan erre a ideia, então ela garante para ele que não se importa com seu status na alta sociedade. Mesmo que seu pai não tivesse mandado, ela ainda estaria feliz em casar com Conan. Conan ativa seu charme novamente, pois diz que sente o mesmo. Ele não poderia estar mais feliz, e talvez até ajoelhe diante do rei e o agradeça a próxima vez que se encontrarem. Conan diz que gostaria mesmo de pedir desculpas a Lily, mas os outros não permitem. Um pouco mais tarde, vemos que o dia chegou para Conan realizar a prova final. Ele usa o Auri, e Ginny diz que a alteração de hoje será para Conan tentar mudar a sensação da água. Conan faz isso imediatamente e Ginny fica impressionada ao perceber que a esfera agora sente como uma maçã. Ela então orienta Conan a tocar outros objetos durante o dia para que ele possa tentar expressar a sensação de cada um. Depois, Iota questiona o que Conan está fazendo ao acariciar um cavalo, então ele explica que está coletando amostras para alterações. Marika chega em seguida, então Conan declara como ele se sente mal. Hoje é seu último dia de ouvir sua voz na escola e parece que o mundo está esmecendo em crepúsculo por causa da tristeza. Conan começa a se tornar ainda mais dramático, mas Marika lembra ele que a escola não acaba até mais tarde no dia. Conan muda de ideia imediatamente e diz que não está mais triste, então Ryota não consegue evitar pensar que os dois são loucos. Depois disso, Cass explica que Conan realizará o exame final junto com os outros alunos. Conan fica surpreso porque sente como se fosse uma verdadeira escola, mas ele diz que é uma pena que não estará mais na sala especial com Cass. Cass assegura a ele que ele ainda será vigiado por ela, mesmo com mais alunos, então deseja-lhe o melhor da sorte. Iot não pode deixar de notar quão próximos eles estão, então Conan explica que eles conversaram bastante durante as provas. Conan até descobriu que Cass se tornou professora após ter seguido um cara que ela se apaixonou. O cara infelizmente falhou no teste, então só ela se tornou professora. Isso é uma quantidade grande de informações pessoais, então os outros não acreditam que Cass tenha discutido tudo isso com Conan. Cass, então, os outros estudantes perguntaram a América se ela os apresentaria ao seu noivo. Cass diz que ele deveria se apresentar, então Conan se prepara. Ele volta a ser teatral novamente e diz a todos que é um prazer conhecê-los. Conan se apresenta formalmente e todos escutam atentamente. Conan não para por aí, pois diz que está aliviado. Ele começava a se perguntar se América e seu irmão não tinham amigos, porque ninguém se aproximava deles ou conversava com eles. Iota, América, insultou, então América revela que ela disse para todos deixarem eles sozinhos. Era uma oportunidade rara para ela aproveitar a vida escolar com Conan, então ela não queria que eles fossem incomodados. Conan não sabia disso, e estava feliz em ver que seu irmão não estava sozinho. América realmente tem amigos. É um alívio imenso para ele não ter que fazer com que eles se sintam melhor, mas lembrar isso como a situação dele é ruim. Conan lembra-os de qualquer forma, dizendo que não tinha amigos na infância e América sente-se mal por ele. No entanto, isso não dura muito, já que você sabe que Conan está totalmente confortável em não ter amigos. Conan termina a cena dramática ao confirmar isso e aponta que humanos se saem surpreendentemente bem, mesmo estando sozinhos. Perto dali, Lau lembra que é a hora do exame. Lau declara que pode esperar, mas seus meninos dizem que não pode ser ignorado. O exame final será realizado de uma só vez, e nem mesmo o próprio príncipe é autorizado a atrasar-se.
Enquanto isso, Conan consegue mais amostras acariciando uma ave, e os alunos são instruídos a ocuparem seus lugares para o exame. América quer que Conan sente ao seu lado, mas todo mundo fica horrorizado quando Lau zangado surge. Todo mundo está em alerta, se perguntam o que ele vai fazer, e Laos reflete sobre o quanto odeia a todos. Eles nunca dizem nada diretamente a ele e sempre falavam atrás das costas. Isso é verdadeiro também para todos no castelo, porque a criada sempre fala como ele está causando problemas na escola. Sua raiva cresce à medida que ele pensa nisso, mas ele fica chocado quando Conan se apresenta com politesse. Toda a sala está em choque após ver como Conan se aproximou de Laos de forma casual e temem que ele possa perder a vida. Conan mantém seu otimismo, pois diz que está feliz por ter a chance de dizer olá. Laos fica ainda mais aborrecido, mas Conan lembra ele que serão futuros sogros e que devem tentar se entender. Infelizmente, isso não funciona, pois Laos aponta que ele nunca deu permissão a Conan para falar ou segurar sua mão. Conan consegue perceber pelo gesto firme de Laos justamente como sério ele é e ele fica impressionado. Conan elogia dizendo que está certo de que Laos é um excelente líder e deseja poder ver, para que possa vê-lo. Laos está estranho de alguma forma, e ele só pode perguntar a Marika o que está errado com ele. Todos riam bastante e Marika se desculpa, pois nunca sabia que Laos podia ficar irritado e ruborizar como está agora. Após todos fazerem a prova, Kaz diz que vai anunciar os nomes dos alunos que passaram. Todos observam atentamente para ver se ela escreve seus nomes no quadro, mas essa senhora desenha uma enorme flor. Isso acontece porque todos passaram, então a turma toda celebra. Eles se congratulam um com o outro, e Marika está feliz por estar se formando com Conan. Conan vai para casa pouco depois e agradece a todos por terem feito da experiência dele algo muito divertido. Cass é realmente orgulhoso dele porque, embora ele seja um pouco excêntrico, também é um estudante muito inteligente. Laos observa sair e vemos que ele está em um estado de espírito muito melhor. Ele diz para seu gangue que é hora de ir, e todos prometem segui-lo, para onde ele for. Um pouco mais tarde, Jenny ajuda Conan a treinar novamente. Ela grita diferentes alterações para o encantamento Auri, e Conan faz isso imediatamente. Jenny grita vórtice, então Conan faz a bola de água girar, como um vórtice. Jenny então instrui ele a fazer uma parada brusca e dividir em 10, e Conan faz isso também. Eu não acredito que ele consegue fazer todos, então ela aumenta a dificuldade. Ela faz com que ele mude a cor deles, e ele muda para a cor exata que ela chama. No final, ela faz com que ele mude a textura deles, e ele faz isso também. Jenny fica feliz por vê-lo fazer tão bem, mas Conan não termina ainda. Ele diz que pode fazer mais, e ele surpreende Jenny transformando a lança em forma de ave. Não é só uma forma, porque o pássaro pode até voar embora. O mundo inteiro de Jenny começa a se desmoronar, porque Conan avançou muito além de suas expectativas. Ele está fazendo coisas que ela nem imaginava, então ela diz que acabou para ela. Depois, Jenny pede para falar com Conan. Conan acredita que tem a ver com um jantar para comemorar sua graduação, mas não é isso. Jenny revela que precisa contar a verdade, mas antes quer garantir que ele esteja mentalmente preparado. Ela vai revelar uma verdade chocante, então Conan manda embora sua criada. Conan acredita que sabe o que ela vai dizer, mas também é repentinamente. Ele assume que ela vai revelar que é, na verdade, a deusa da noite e que ela quer lhe contar que precisa retornar ao mundo dos deuses em breve. Jenny elogia sua grande imaginação, mas isso nem é. Para ser verdade, Jenny para de desperdiçar tempo e revela que a verdade é que não há mais nada que ela possa ensiná-lo. O fato é que já faz um bom tempo, pois ela não tinha mais o que ensinar. Ela ensinou magia elementar sem habilidade de ataque e ensinou tudo o que conseguia nesse escopo. Agora ele usa magia até melhor do que ela pode, e assim que aprender novas magias, vai superá-la em pouco tempo. Conan diz que não é verdade, pois ele gostava dos desafios mágicos pequenos que ela criava, tentando enganá-lo com o método Repossible. Ela continuava inventando novas formas de desafiar ele e isso ampliou seu espectro de magia. Jenny também foi a que o inspirou e lhe deu um propósito na vida. Jenny admite que isso exigiu muito trabalho para criar os desafios, e houve muitas vezes em que ela teve dificuldade para encontrar um. Conan negocia acreditar que ela não tem mais nada a oferecer, então ele assume que há outro motivo. Ele pergunta se ela realmente quer desistir porque seu salário é baixo, então diz que pode pedir ao pai para aumentar seu salário. Jenny revela que é o oposto, porque é insuportável receber tanto assim que não tem trabalho para fazer. Ela está no limite e acha que Conan merece melhor. Jenny diz então que ele deveria ter um bruxo excepcional, muito melhor do que ela, como seu mestre. Ela não consegue ajudá-lo a melhorar mais, e não pode mais guiá-lo. Conan sabe que ela estava apenas montando as aulas com desafios pequenos, mas ele diz que isso ainda é um talento. Ela criou tantos desses, e todos foram muito úteis. Conan não quer que ela vá embora, então ele simplesmente lhe diz para continuar o enganando. Ele quer desesperadamente que ela continue sendo sua mestra, então ele quer novamente que ela continue o enganando. Enquanto Conan faz seu pedido, vários dos animais que ele criou com o feitiço Oyori começam a aparecer.
todo ser com Ginny, mas ela ainda diz que não pode mais ensiná-lo. Conan tem um poder mágico muito mais avançado do que o dela agora, e ela está fazendo o que é melhor para ele. Os dois discutem por um tempo, mas no final Ginny decide que deve partir. Enquanto ela se vai, Ginny não consegue evitar pensar em como Conan é um gênio incontestável. Ele possui um potencial ilimitado e tem o que é preciso para se tornar o Cerrilhão bruxo. Mesmo com talentos dados por Deus, Conan passou por muitos erros e tentativas, e se desafiou para superar tudo isso. Ginny é inspirada pelo trabalho árduo de Conan, então decide se impulsionar também. Ela diz que não pode perder para sua própria discípula, então quer visitar seu próprio mestre para continuar aprendendo sozinha. Mais tarde, Conan fica chocado ao descobrir que Flora também renunciou. Conan concluiu o currículo e se formou na Escola dos Filhos Nobres, então Flora não tinha mais o que ensiná-lo. Flora disse que não teria conseguido conter as lágrimas, então não disse adeus pessoalmente. Conan disse que vai escrever uma carta para ela, então Ashe tem um pedido. Ela quer que Conan pergunte a Flora se é um homem em sua maneira que ela possa arranjar um namorado, pois ainda está procurando um marido. Conan não acredita que ela também quer sair, mas Ashe o assegura de que estará tudo bem sozinho agora. Conan observa que todos estão saindo e teme que possa morrer de solidão. Ele realmente não quer que Ashe saia, então recusa-se a perguntar sobre o homem alto e bonito que ela está procurando. Naquela noite, Conan conta ao pai o que Ginny disse sobre ele ter encontrado um encantador de feitiços excepcional para ensiná-lo. Felizmente, Ryota tem uma sugestão porque ouviu um boato na escola que é um encantador de feitiços extraordinário. Arsene tenta interromper, mas Ryota continua. Ryota diz que o nome do cara soava algo como Zil, e a mãe deles já ouviu falar dele. Seu nome é o único, e ele é conhecido por ser um encantador de feitiços de imensa força e beleza. Conan se pergunta se o cara vai concordar em ser seu professor, mas Arsene pede para todos esperarem. Ele diz que é impossível convidar um feiticeiro real aqui, mas Conan não entende por quê. Conan lembra ao pai que tem contatos porque é o melhor amigo do rei. Arsene só consegue se perguntar onde Conan aprendeu a falar daquela forma e determina que deve ser por causa de Ashe. Arsene então explica justamente como será impossível ter o feiticeiro real como professor. Eles estão diretamente sob a cadeia de comando do rei, e ninguém pode lhes fornecer mortais, exceto o rei. Eles raramente saem do castelo, e entrar em contato com eles é restrito. Conhecer diretamente com o único será difícil, e convencê-lo a vir para sua casa será impossível. Arsene espera que Conan abandone a ideia, mas ele está errado. Conan tem uma ideia, então diz que ele deveria acompanhar Arsene o próximo tempo que visitar o castelo. Ele imagina um cenário em que se perde e os feiticeiros reais vêm ajudá-lo. Ele pensa que isso levará a se tornar seu aprendiz, mas Arsene não consegue acreditar quão fraco é esse plano. Conan assegura ao seu pai que seu plano tem uma taxa de sucesso de 90%, mas Arsene não acredita muito nisso. Arsene aponta falhas no seu horrível plano, mas Conan pergunta à sua mãe e ela acha que é uma ótima ideia. Ela ajuda Conan a convencer Arsene, então Arsene concorda em perguntar ao rei. Conan está muito grato, mas Arsene deve lembrá-lo de não se iludir. Em outro lugar, o mestre é informado sobre Conan e seu pedido. Ele é um feiticeiro de nível de aprendiz e está solicitando estudar sob a tutela de um feiticeiro real, mas isso é inimaginável. Poder e status não importam para os feiticeiros reais, e eles não se importam com o próximo nobre estado-rei. O mestre lê o perfil de Conan e parece mostrar interesse em nosso herói. Alguns minutos depois, Arsene está surpreso, pois um feiticeiro real concordou em se encontrar com Conan. Se tudo correr bem, o rei até considerará o pedido de Conan de ter um feiticeiro real como tutor. Conan diz que isso é a verdadeira força do nepotismo. Arsene explica que isso não foi o caso. Resulta que os feiticeiros simplesmente tiveram interesse por Conan. Arsene optou por ver que tipo de magia Conan estava trabalhando, então Conan mostra para ele. A magia de Conan chegou a outro nível, já que ele mostra a Arsene que consegue criar um gato Reliquim com seu feitiço Ziori. Arsene não acredita que seja realmente feito de água, mas fica ainda mais impressionante. Conan está aprendendo a fazer seus movimentos parecerem super realistas e também está estudando para que o miado do gato soe real. Ao chegarem, são recebidos pela Lady Rasha. Conan ativa o encanto para se apresentar e descobre que ela é a irmã da América. Rasha ouviu muito sobre Conan da América, mas a América nunca mencionou que ele tinha um dato. Conan a surpreende quando ele revela que não é real e que ele criou usando magia. Rasha não conseguia perceber nada, e ela conclui que Conan é muito mais habilidoso do que ouviu falar. Rasha se prepara para levar Conan à Torre Negra, então Arsene diz que vai falar com o rei. Conan diz que vai retornar para casa sozinho, especialmente porque quer passar algum tempo com a América. Arsene diz que vai arranjar uma carruagem para ele e diz para se divertir. Enquanto Rasha leva Conan à Torre Negra, ela revela que quer discutir algo com ele. Conan assume que se trata da rica história dos bruxos, mas não é isso. Conan questiona se trata da nova interpretação da magia composta, mas também não é isso.
Conan está certo de que se trata de algo. Deve ser sobre a nova teoria dos círculos mágicos tridimensionais e oblíquos, mas Rasha explica que não é uma conversa de alto nível assim. Em vez disso, ela revela que tem a ver com sua família. Entre eles estão 7 príncipes e 10 princesas. Em maioria dos países, o trono vai para o primeiro príncipe, mas em Olia eles inclinam-se para a meritocracia, então dependendo do desempenho, a ordem de nascimento pode ser invertida. Aisha é nada como seus irmãos, pois ela renunciou ao direito ao trono para poder ser uma bruxa. Justin Conan fica surpreso, pois sente várias poderosas capacidades mágicas vindo da Torre Negra. É quase assustador, então Conan só pode se perguntar quais bruxas estão lá. Aisha continua dizendo que a América está preocupada aqui. Pode acabar se envolvendo no assunto da sucessão real. Justine Rasha surpreendeu-se ao ver Conan deslizando ao redor. Ela não sabe o que está acontecendo, então Conan explica que criou uma camada muito fina de água nos seus sapatos e a congelou. Isso permite que ele deslize pelo chão com facilidade, e é muito mais rápido do que apenas andar. Conan diz que ela pode tentar se quiser, e Rasha não pode estar mais animada. Ela se impede, porém, porque precisa terminar de contar a Conan o que estava dizendo antes. Acelera, dizendo que Conan não deveria associá-lo a nenhuma facção, sem pensar primeiro. O mais importante é que ele não deveria assinar ou dizer algo que possa ser usado contra ele. Com isso resolvido, ela informa a Conan que está pronta para patinar. Conan coloca o gelo debaixo. Suas sandálias também, então os dois começam a patinar por todo o lugar. Os guardas temem que seja muito perigoso, então tentam impedir que ela continue, mas os dois são tão rápidos que não conseguem alcançar. No entanto, um cara chamado Dario surge e ele está furioso. Conan comenta que alguns caras furiosos gritam para que eles parem, mas Rasha não se importa. Ela só diz que precisam ir mais rápido, mas Dario acaba alcançando-os. Perto dali, Arson se pergunta o que está acontecendo ao redor do castelo. Um criado explica que um feiticeiro criança estava sendo trapaceiro e foi pego por um cavaleiro. Mais tarde, Conan se reúne com o grande mestre dos feiticeiros reais, Mondai. Conan se apresenta, mas ele está muito desconcertado. Ele acha que a magia de Rasha era impressionante, mas esse Mondai está em um nível totalmente diferente. Mondai ouviu que Conan possui um cresto de água, então Conan explica que está no ombro esquerdo dele. Mondai dá uma olhada nele e percebe que é um cresto de 2 estrelas. Conan não tem a menor ideia do que isso significa, então Mondai explica que existem 7 tipos de crestos nascidos por feiticeiros. Eles são fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e podre. Cada cresto possui 5 níveis, e os níveis são indicados por estrelas. O cresto de Conan só possui 2 estrelas, o que significa que é o segundo do fundo. 2 estrelas são mais comum, e Rasha diz que ela possui um cresto de vento com 2 estrelas. Conan consegue perceber que Mondai é diferente porque a densidade de sua força mágica é completamente diferente da deles. Mondai fica impressionado que Conan conseguisse notar isso, mas Conan não termina. Ele diz que se seu cresto de 2 estrelas é um queijo comum, o cristal de Mondai é mais parecido com queijo azul premium. Conan o chama de grande mestre queijo azul e assume que seu cristal é de 3 estrelas. Mondai revela que na verdade é de 4 estrelas, mas fica surpreso quando Conan não demonstra estar impressionado. Conan explica que é a primeira vez que ouve falar sobre cristais, então sua magnitude ainda não chegou a ele. Conan questiona se as diferentes categorias influenciam a magia que alguém pode produzir. Infelizmente, sua categorização não é tão clara e a única distinção que conhecem é a quantidade total de poder mágico. O grande mestre diz que não é importante agora porque o que importa é o que Conan vai aprender no futuro e quão devotado ele é. Mondai diz que é hora de iniciar o divertimento, então eles saem para um teste. Asha já viu o que ele pode fazer, então ela assegura a Mondai que Conan é muito habilidoso. Os outros feiticeiros reconhecem Conan como a marca do herói e estão interessados em ver qual tipo de magia ele pode usar. Conan se prepara para qualquer que seja esse teste e ele se pergunta se passar no teste significará que ele ganhará um feiticeiro real como mestre. Ele está ansioso para começar, então Mondai chama alguém chamado Victor. Victor usa o feitiço do herói e ele cria vários globos de água. Conan fica impressionado. E Mondai pergunta se ele consegue superar o feitiço de Victor com o seu próprio feitiço. Conan nunca ouviu falar em superar a magia de alguém else e ele lembra-se das aulas com Jane. Era quando ela primeiro mostrou a ele a marca do herói, o encanto, e explicou que era magia produzir e manipular a água. O mais importante, ela lhe disse que isso lhe permitiria controlar a água, que já estava lá. Conan agora pensa sobre como já controlou a água muitas vezes antes, mas manipular a água criada por outro feiticeiro é algo que ele nunca ouviu falar. Isso é algo que nem ele nem Ginny conseguiram nem imaginar, mas ele ainda fica ansioso para ver se consegue fazer. Conan usa a Ori, e Victor fica surpreso enquanto as esferas começam a se mover. Victor retoma o controle, e Conan fica sem reação, pois nunca experimentou água que resistisse ao seu controle. Todos observam atentamente enquanto ocorre a batalha entre 2 feiticeiros pelo controle das esferas
esferas. É uma grande batalha para nosso herói, mas ele comanda a água para vir. Para ele, e as esferas começam a se separar. Parece que Conan está prestes a vencer, mas Mondai declara alto que isso é suficiente. Nossos heróis completamente exaustos da luta, então ele cai de joelhos no chão. Ele só conseguiu atrair 2 das esferas, então fica impressionado ao ver o que um feiticeiro real realmente é capaz. Fica surpreso, porém, quando Mondai diz que fez um excelente trabalho. Victor não acreditava que Conan teria a mínima chance, mas agora está completamente convencido. Ele vê o potencial de Conan, então diz que gostaria de ensiná-lo. Todos os outros feiticeiros reais começam a discutir, então Mondai fica surpreso ao ver que todos querem tê-lo como seu discípulo. Conan se pergunta se isso significa que passou no teste, mas Mondai diz que há mais a fazer. O resto do teste é um pouco diferente. No entanto, enquanto Mondai usa a água de Conan como um trampolim, Mondai só pode se perguntar como essa água funciona, então Conan explica que é sua super macia Auri. Ele encapou a água em uma membrana super macia e super elástica, então ela torna-se muito rebolante. Os outros assumem que seria um excelente colchão e até mesmo absorveria o impacto de uma queda. Mondai não teve tanto diversão durante um teste em um longo tempo, mas Conan não termina. Ele diz que se aumentar a elasticidade, Mondai será capaz de saltar tão alto que alcançará facilmente o segundo andar do castelo. Todos os feiticeiros adorariam ver isso, mas Mondai diz que é suficiente. Se Conan mostrasse a eles mais magia, eles só continuariam pedindo mais, e ele não conseguiria voltar para casa. Justamente, Racial destaca que Conan pode construir animais a partir da sua água. Ela ouviu fazer um gato antes, então ela se pergunta se ele até pode criar humanos. Conan revela de forma chocante que pode, então ele cria uma cópia de Ico. Infelizmente, como acontece com os animais, os movimentos desses humanos ainda são imperfeitos. Victor fica curioso, então ele se pergunta se isso significa que Conan pode realizar o movimento de formas que os humanos não conseguem. Conan confirma isso ao explicar que ele o fez voar antes. Foi estranho de assistir e não foi recebido com bons olhos. Os feiticeiros, por outro lado, estão ansiosos para vê-lo, então Conan cumpre o que eles querem. Ele envia sua boneca de água humana ao ar, mas ela se assusta quando pensa que alguém pulou pela janela. Outras pessoas ficam assustadas também, então os feiticeiros têm que pedir desculpas a todos pela confusão. Conan pensa em como foi ensinado 2 vezes hoje, mas Mondai diz para ele não se preocupar com isso. Ele diz que deveriam conversar sobre magia no almoço da próxima vez, então Conan se pergunta se isso significa que ele passou. Mondai confirma e diz que ele mesmo vai se encarregar de atribuir um feiticeiro para ser seu professor. Conan não poderia estar mais animado, mas lembra do que Raquel o alertou. Ele se pergunta se isso seria considerado encarar com afeto, mas ela diz que está tudo bem. Poder e status significam nada para os feiticeiros reais, e isso não afetará nada do que ela mencionou antes. Mondai quer saber se Conan tem algum objetivo futuro, então Conan revela que quer criar olhos usando magia. Os feiticeiros estão muito intrigados e se perguntam se Conan realmente será capaz de fazer isso. Depois, Conan fica preocupado, pois seu pai evidentemente está chateado. Arsene teve que ouvir sobre a má reputação de Conan 2 vezes hoje, então quer respostas. Conan pede desculpas, e Raquel explica que não foi culpa dele, pois todos se deixaram levar. Arsene entende, mas também lembra que coisas muito ruins podem acontecer quando feiticeiros fazem coisas quando lhes são ditas. A magia é poder, então Conan deveria recusar-se a fazer qualquer coisa que traga prejuízo a outros. Arsene lembra a Conan que ele é responsável por seus próprios poderes, então Conan pede desculpas novamente. Arsene vai embora naquele dia e não pode deixar de pensar em como todo mundo parece ter se encantado com Conan. Jesse então Conan percebe que está ficando muito tarde. Ele tem um encontro de jantar com Marika, e seria indigno dele chegar todo suado e ofegante após correr para o encontro. Raquel concorda e diz que devem combinar seus poderes para resolver esse problema. Ela faz Conan usar um Myuri para criar uma esfera e diz que vai usar sua magia do vento para fazer um voo. Conan fica impressionado, mas há um problema. Ele prometeu a si mesmo que a primeira vez que voasse ou flutuasse com alguém sozinho seria com Marika. Conan está certo de que o noivo de Racia não gostaria disso também, mas ela não se importa. Ela puxa Conan para a esfera e revela que não tem um noivo. Conan entende que não há como evitar, então os dois vão embora. A Cia usa sua magia do vento e eles partem em um piscar de olhos. Conan pergunta se estão indo muito rápido, mas Racia diz que precisam acelerar. Eles chegam eventualmente, mas perdem o foco e começam a cair. Felizmente, o pouso não é tão ruim assim, e ambos agradecem que a bola de água de Conan seja muito macia.
Infelizmente, Dario viu tudo, então aponta que Conan novamente fez algo perigoso. Dentro, Marika pergunta se Conan vai deixar que ela vista o vestido. Sua criada nunca viu Marika agir assim por um menino, então fica curiosa para saber qual tipo de pessoa Conan é. Fora, vemos que Conan é um pouco um problema, já que é repreendido por Dario por ter causado problemas pela terceira vez hoje. Marika está muito nervosa com o encontro, então anda de um lado para o outro no quarto. Ela é informada que Conan chegou, então corre para a porta. Conan é tão encantador quanto sempre foi e diz que espera ansiosamente pela primeira noite deles. A serva de Marika observa Conan e percebe que é o menino que possui o afeto de Marika. Na refeição, Conan brinda aos belos olhos de Marika e a serva fica impressionada com seu comportamento venenoso e gentil. Conan conta a Marika sobre seu dia e sobre como conheceu o Mestre Azul Queijo. Ele também passou no teste de avaliação e agora está esperando para saber quem será seu mestre. Conan elogia Marika de forma esquisita e seu charme está em evidência. Ele então comenta sobre a comida, e a criada questiona se ele está usando uma metáfora. Ela teme que Conan possa estar ultrapassando alguns limites, mas consegue perceber que Marika está realmente feliz. Jesse então, Conan pede desculpas, porque no momento, durante o jantar, é o melhor que ele pode fazer. No entanto, ele diz que quando se casarem, passarão tempo juntos assim todos os dias. Ele declara que não aguenta mais esperar pelo futuro, onde estará ao seu lado, e a criada é nova sua forma de falar. Marika está apaixonada por ele e espera com ansiedade pelo seu futuro também. Naquela noite, Marika fica vermelha após o encontro e a criada deve lembrar-lhe que precisa dormir em breve. Iko pediu a Conan que a ajudasse com algo. Conan usa seu feitiço Arbose para criar um grupo de wards, pois eles tornam a lavagem de roupas muito mais fácil. Conan explica que estava ocupado escrevendo um relatório, mas o subconjunto Zico. Ela aponta que ele tem perdido peso em seu quarto desde que retornou do castelo e exige saber o porquê. Conan explica que aprendeu algumas coisas lá e queria escrevê-las antes de esquecer. Iko lembra que sair para fora e passar tempo ao sol é uma das suas obrigações importantes como criança. Ela diz que é importante para seu crescimento, então Conan lembra que meninas gostam de rapazes altos. Iko concorda, mas ela assegura Conan que o gostaria dele independentemente de ele ser mais alto ou mais baixo. Conan quase diz que sente o mesmo por ela, mas se controla porque seria rude com Marika. Iko não acredita que ele está falando assim agora e o chama de homem que gosta de mulheres. Depois disso, Conan fica desapontado ao ouvir que ele ainda não recebeu uma carta. Ele está esperando por ela, porque revelará quem será seu novo professor. De volta à torre, Victor procura por Xion-Li, mas Xion-Li não responde a ele. Victor o encontra em seu quarto, e Xion-Li lembra que ele nunca deveria ousar interferir em sua preciosa hora de dormir. Victor pede desculpas e explica que o mestre está chamando para ele. Xion-Li estava inicialmente irritado, mas ouvir essa notícia chama sua atenção. De volta ao nosso herói, ele provavelmente anuncia que seu novo professor foi designado. Iko pergunta quem é, então Conan revela que é algum cara chamado Xion-Li. Iko fica chocada porque Xion-Li é rumorado ser um encantador feiticeiro. Toda mulher conhece sobre ele, então Iko começa a panicar. Xion-Li vai chegar à sua casa, então ela diz que precisa de um vestido novo. Conan questiona se deveria realmente deixar outro homem conhecer Iko, mas Iko diz que não tem tempo para conversar. Ela precisa fazer as unhas e, mais importante, quer perder alguns quilos. Iko corre para se preparar, e ela deixa Conan especular o que aconteceu. De volta ao castelo, a Cia explica para a América que um feiticeiro real deve ter uma ordem direta da realeza para sair do castelo. Xion-Li precisa ir ver Conan, então a América vai ordenar que ele a proteja enquanto ela for visitá-lo. A Cia não acredita que Xion-Li foi escolhido porque ela queria Conan como seu aluno. Nesse momento, algumas das irmãs de América entram em seu caminho. Eles ouviram que o noivo de América tem uma reputação bastante boa, mas suas intenções são claramente impuras. A Cia simplesmente lhe diz que isso não tem nada a ver com eles e lhes instrui a sejam de fora do caminho. Voltando para Conan, ele se pergunta como é Xion-Li. A América chega em seguida e o surpreende. Conan explica que se prepara mentalmente sempre que a vê, então vê-la de surpresa o deixou muito nervoso com sua incrível beleza. Conan continua encantando, mas vemos que Xion-Li já ouviu o suficiente. Ele sai da carruagem e Conan fica imediatamente em silêncio. Ele reconhece a incrível presença do Xion-Li e as tensões começam a aumentar. Porém, é interrompido por Aiko enquanto ela ri de nervosismo. Conan continua a observar o feiticeiro e anota como sua magia é incrivelmente densa. Essa adesividade que ele possui também é difícil de descrever e Conan compara isso ao mel. Ele nunca sentiu nada igual antes e é um tipo completamente diferente de magia em comparação ao Mestre Supremo Blue Cheese. Conan pensa em como esse cara é mais competente em magia do que qualquer um dos sorceiros reais que ele conheceu no castelo.
Conan realmente admira-o como um bruxo, então ele se apresenta formalmente. Ele diz que gostaria de chamá-lo de Professor Mel, mas Chun-Li diz para ir se chutar pedras. Chun-Li instrui-o a chamá-lo de Mestre Chun-Li, e ele explica que o detém bravos. Chun-Li revela que não aceitou a posição de professor de magia de Conan, e ele nem quer estar aqui no momento. O Grande Mister simplesmente lhe disse que havia um interesse peculiar que ele deveria conhecer, por isso está aqui. Dario também está aqui e diz que seu trabalho é proteger Mirakan Chun-Li. Conan pergunta se Chun-Li é exatamente como Aiko imaginou, e ela diz que sim. Conan explica que não entende muito bem o que significa ser legal, mas com base no que ouviu, diz que Chun-Li deve ser incrível. Chun-Li se torna furioso ao assumir que Conan está zombando dele, mas Conan assegura que não está. Chun-Li não sabe o que pensar desse garoto, então resolve que ele é um pouco estranho. Conan supõe que Mirakan veio apenas para levar Chun-Li até ele, mas ela lhe assegura que também queria visitar. Charmoso, Conan não deixa isso passar desapercebido e diz que sente da mesma forma. Chun-Li está cansado de ouvi-los falar assim e lhe lembra que ele ainda está aqui. Ele quer que Conan tenha uma conversa divertida sobre magia com ele, então Conan se prontifica alegremente. Dario vê a expressão que Chun-Li está fazendo, e ele pode perceber que Chun-Li só quer brincar com Conan. Chun-Li começa perguntando o que Conan sabe sobre feitiços compostos. Conan explica que os feitiços são liberados a partir de um círculo mágico desenhado com poder mágico. Feitiços compostos são criados dividindo e reorganizando os círculos mágicos. Chun-Li pergunta a ele quantas sessões ele consegue lidar, então Conan revela que consegue fazer 31 sessões. Chun-Li não esperava essa resposta em absoluto e Conan diz que consegue chegar até 32, mas às vezes isso não funciona. Chun-Li diz que não é ruim, e ele consegue chegar até 50. Conan fica desorientado, mas Chun-Li só quer saber como Conan passou pela barreira da seção 20. É notoriamente difícil, então Conan revela que ele usou camadas de crestes. Chun-Li fica impressionado ao ouvir que Conan chegou aqui sozinho, e Conan explica que ele usou um monte de truques pequenos. Chun-Li não esperava nada disso, mas agora tudo faz sentido. Os outros feiticeiros reais realmente queriam ser o professor de Conan, e agora Chun-Li sabe por quê. Eles estavam muito desapontados porque um aluno tão talentoso como Conan não aparece com muita frequência. Chun-Li percebe agora que eles estavam realmente interessados em Conan porque ele é um talento excepcional. Chun-Li terminou com as perguntas, então ele pede a Conan que mostre o que consegue fazer. Conan quer que Chun-Li mostre como fazer 50 sessões primeiro, mas Chun-Li se recusa. Ele diz que seria inútil ensiná-lo a alguém que não consegue fazer, e que não vai desperdiçar seu tempo. Ele ordena a Conan que prove o que consegue fazer, e quanto a ensinar de forma justa e reta, sendo um bom pet do professor, Miraki está certa de que Conan jamais concordaria com isso, mas ela está completamente errada. Conan realmente quer aprender com o melhor feiticeiro real, então tem Chun-Li como professor. Revela elogios repetidamente, pois realmente quer aprender a fazer 50 sessões. Chun-Li já ouviu demais e avisa a Conan que não deve chamá-lo de SR, Chun-Li porque ainda não o reconheceu. No entanto, ele concorda em mostrar a Conan como é incrível. Chun-Li revela que possui a cresta das 3 estrelas da Terra e usa sua força para conjurar uma parede. Instrui Conan a tentar destruí-la com magia, caso contrário, o expulsa como aluno. Antes que tente, Chun-Li diz que gostaria de ver a cama de água que ouviu tanto falar. Conan cria isso, então Chun-Li anuncia que vai observar enquanto descansa e pede a Conan que faça o seu melhor. Chun-Li toca na cama, é sobrecarregado com um extremo conforto. É como um travesseiro de penas de ganso, e ele dorme imediatamente assim que se deita nele. Conan toca na parede e nota que é muito duro, mas também é liso. O que chama mais atenção, porém, é a densidade da energia mágica ser incrível. Neste momento, Conan reflete sobre as bases que Genie ensinou. A magia é um cristal, e um cristal significa um círculo mágico. O encantador cria diversos feitiços, mas reorganizando diferentes círculos mágicos, e esses círculos mágicos tornam-se a base de cada feitiço. A magia composta refere-se ao número de vezes que o círculo mágico básico foi dividido e reconstruído, e é a essência da magia. Esse número mostra o nível da magia e as modificações. Quanto a essa parede, Conan determina que é um cristal de magia composta com mais de 40 seções. Isso é realmente incrível, e ele só pode se maravilhar como alguém pode aumentar tanto as sessões. Jess disse que a América está chocado. Como Conan diz que devem conversar, Conan quer esperar Zeon lhe acordar, e a América se pergunta se é uma boa ideia. Ela lembra a Conan que ele falhará se não conseguir quebrar a parede, mas Conan revela que pode destruí-lo quando quiser. Um pouco depois, Zeon lhe acorda e é informado que dormiu por 2 horas. Ele percebe que Conan está relaxando e assume que ele desistiu de destruir a parede.
Conan é tão confiante quanto sempre, então convida Zeonli para que ele esteja pronto para vê-lo quebrá-la. Zeonli diz para ele ir em frente, então Conan usa seu feitiço Arubus. Isso faz com que pequenas esferas de água se formem na parede, e ele percebe que este é o mesmo feitiço que Conan usou na roupa. Conan explica que essa parede é feita de lama, que se torna muito frágil quando absorve água além de sua capacidade. Zeonli fica muito impressionado, mas questiona por que Conan utilizou o feitiço Arubus, já que sua especialidade é o feitiço aire. A resposta de Conan é simples, pois diz que o fez apenas porque era mais fácil. Zeonli fica novamente surpreso, pois Conan, em vez de usar força, percebeu que a parede era de lama e escolheu simplesmente lavá-la embora. Zeonli explica que existem encantamentos compatíveis com certas situações e temas, e seu trabalho como feiticeiro é perceber isso. Conan entende isso como um elogio e pergunta se isso significa que Zeonli o ensinará. Zeonli lembra aí que ele será quem tomar a decisão e confirma que Conan será seu aluno a partir de hoje. Diz a Conan que ele é o garoto mais sortudo do mundo e Conan concorda com ele. Ele diz que não apenas encontrou seu mestre hoje, mas também tinha Mirika ao seu lado. Zeonli está novamente irritado e lembra a Conan que seu professor é mais importante que até sua noiva. Agora que Conan é seu aluno, há muito para que Conan faça. Zeonli tem milhares de coisas para ensiná-lo e até mesmo ajudá-lo com seus experimentos. Zeonli só pode se perguntar o que Mirika fará, e ela fica surpresa. Ele explica que Conan melhorará bastante e ascenderá no mundo, então as mulheres se agruparão ao seu redor para competir por ele. Mirika não consegue negar isso, porque Conan já cresceu tanto para se tornar aluno de um feiticeiro real. Ele está subindo rapidamente e ela ainda é apenas uma princesa de status baixo. Mirika está muito desanimada consigo mesma e sabe que, se não fizer algo, não haverá um futuro em que ela esteja junto com Conan. Mirika começa a tremer de nervos, então Conan pede a Zeonli que não seja cruel com ela. Conan percebe que Zeonli gosta de ser cruel com garotas e é do tipo que só percebe isso tarde demais. Conan realmente vira o jogo contra esse cara, pois ele diz que é do tipo que é malicioso com uma garota que gosta, só para ver ela roubada da sua cara. Conan ataca onde dói, então Zeonli diz que já é suficiente. Conan se pergunta se disse algo errado ao professor Onei, mas Zeonli só diz para não chamá-lo assim. Naquela noite, Mirika reflete sobre como Zeonli estava certo, então ela se decide a fazer algo. Um pouco depois, o treinamento de Conan está prestes a começar, então ele diz que recebe qualquer tipo de treinamento difícil. Zeonli o avisa para se preparar, mas ele fica chocado quando Conan começa a tentar adivinhar o que farão. Conan se pergunta se começariam com círculos tridimensionais ou círculos mágicos oblíquos. Se fosse a vontade de Conan, ele diz que começariam ensinando-lhe o feitiço composto de 50 sessões. Infelizmente, Zeonli inicia o treinamento fazendo Conan copiar limpos todos os documentos que possui. Há um monte de segredos nestes arquivos, então Zeonli pede para os outros esperarem do lado de fora. Zeonli então faz Conan criar sua esfera de água para que ele possa tomar um cochilo enquanto Conan termina o trabalho. Fora, Mirika revela a Tyr que ela tem estado fazendo algum treino de espada. Só começou há pouco e ainda tem muito para aprender. Ela tem dedicado cada segundo do seu tempo livre ao treino e avisa a Tyr para não dizer nada a Conan. Mas Mirika se enfrenta com Mario e está determinada a se tornar alguém adequado para Conan. Após algumas horas, Zeonli acorda e se pergunta se Conan já terminou. Conan está apenas na metade, então Zeonli diz que ele é muito lento. Conan diz que não dá para evitar e explica que é porque ele está exausto por tentar decifrar a horrível escrita de Zeonli. Suas letras parecem um grupo de vermes brigando, então Conan diz que terá de cobrar por todo esse trabalho difícil. Zeonli lembra que isso é treinamento e explica que informação e conhecimento são coisas diferentes. O que você adquire lendo é informação, e o que você analisa na cabeça é conhecimento. Seu corpo lembra esse conhecimento, e esse conhecimento se torna poder. Conan está inspirado novamente, então ele promete nunca duvidar de Zeonli novamente. Antes que Conan saia, ele menciona que viu um diagrama em um dos memorandos. Ele se pergunta se há algum tipo de encanto, mas Zeonli não me diz o que é. Em vez disso, ele diz que seria mais fácil mostrar mas terá que esperar até sua próxima missão de treinamento. Conan espera por isso e toma um momento para dizer adeus a Mirika. Mais tarde, os outros feiticeiros apontam que Conan cresceu muito. Conan explica que é natural, pois agora tem 10 anos. Ele passou por um crescimento acelerado, e os outros reconhecem que seu poder mágico se tornou um pouco mais forte também. Victor quer lutar novamente com Conan, mas Hacia diz que Conan prometeu fazer um experimento de voo com ela. Eles discutem sobre sua atenção, mas Zeonli chega para dizer que é hora de treinar. Tentam impedir, mas Zeonli tem Conan criar mais de suas bolinhas de água para deixar todos dormindo. Sua aula começa quando Zeonli lembra a Conan que ferramentas mágicas funcionam com a força mágica do feiticeiro. Engenheiros mágicos são feiticeiros que vivem da criação de ferramentas mágicas. Zeonli leva Conan até seu quarto,
e Conan fica surpreso porque há ainda mais memorandos aqui do que em seu escritório. É uma quantidade de escritas, mas também é um monte de feitiços mágicos que Conan nunca viu antes. Há tantas coisas boas que Conan gostaria de viver aqui, mas Xion lhe diz que não será necessário. Ele explica que eventualmente Conan terá tudo isso, e Conan não consegue esperar. Xion lhe mostra a ele a ferramenta mágica que está desenvolvendo atualmente e revela que faz parte do diagrama que Conan viu antes. Xion lhe explica que, quando terminada, permitirá ao seu usuário comer uma refeição quente e saborosa no quarto sem precisar ir à cozinha. Xion lhe diz que sua magia da terra é boa para modelar formas, mas detalhes finos e partes maciças não são fáceis. Isso está tornando difícil para ele concluir a ferramenta. Então Conan percebe que Xion quer que ele o ajude com sua magia da água. Xion fica impressionado com as habilidades de dedução de Conan, então ele explica eventualmente Conan ajudará ele com seu trabalho. Os dois juntos seriam mais eficientes e poderiam duplicar os experimentos. Nesse momento, o Grimmie chega, pois está pronto para discutir a essência da magia com Conan. Xion vê ele apenas como uma molestia, então ele pede a Conan que crie sua almofada de água para colocá-lo dormindo. Sobre seu projeto, Xion lhe diz que sua magia da terra pode ajudá-la a reforçar o quadro externo. No entanto, eles terão que se basear na magia da água de Conan para criar esse pequeno mecanismo interno. Quando fazem uma pausa para o almoço, os outros feiticeiros informam a Conan que ele pode substituir seu professor quando quiser. Conan admite que Xion está fazendo com que ele trabalhe bastante, mas não teria a mínima objeção. Conan pergunta a si mesmo onde Merika está, então Rassi explica que ela está na cerimônia de entrada da escola de nobres para alunos mais velhos. Seu ensino superior está começando agora, então o grande mestre fica se perguntando o que Conan fará em seguida. Conan planeja fazer o exame de conclusão, mas Mondai estava de fato falando sobre a escola de magia. É uma escola onde brilhantes feiticeiros de todo o mundo vêm aprender. Todos os feiticeiros reais no castelo são graduados na escola de magia, então Mondai acha que Conan também deveria ir lá. Eles precisam ter 12 anos ou mais para se inscrever, então Conan ainda tem algum tempo para decidir. 2 anos passam em um piscar de olhos, e Conan usa o Oreu diante de todos. Xion usa um feitiço próprio para atacar Conan, mas vemos que Conan aprendeu a usar feitiços compostos com mais de 50 seções. Ele usa um com 55 seções e isso cria uma parede gigantesca de água do nada. Conan usa uma onda para bloquear o ataque de Xion e todo mundo fica admirado. Nesse momento, vemos que a ferramenta mágica que estavam desenvolvendo foi concluída. Eles a usam para fazer uma sobremesa e Conan explica para America que a ferramenta tornou-se bastante popular. Muita gente está comprando isso, e Conan garantiu que um bom dinheiro está entrando no bolso de Xion. Conan pensa que ele deveria ao menos ser remunerado pelo seu trabalho, mas Xion aponta que ele permitiu que Conan fizesse experiências que dinheiro nunca poderia comprar. Depois, America descobre que os dois colaboraram na criação de um total de 7 ferramentas mágicas. Eles estavam trabalhando arduamente e até escreveram 5 artigos sobre novas teorias mágicas. Eles também criaram um manual para experimentos mágicos e estão atualmente trabalhando em outra ferramenta mágica. Nesse momento, Conan fica surpreso ao ouvir Xion dizer que pode fazer o resto sozinho. Conan comenta que estão desenvolvendo em conjunto uma caixa que atraiu uma quantidade de bugs, e Xion precisará do seu auxílio. Xion lembra a Conan que fará 12 anos na primavera, então terá que se preparar para ir à escola de magia. Conan diz que não quer e não precisa. Ele acredita que Xion é o melhor professor, então quer continuar aprendendo magia ao seu lado. Infelizmente, Xion comenta que Conan já terminou de fazer cópias dos seus memorandos e desenhos das ferramentas mágicas. O trabalho está concluído, mas Conan diz que ainda tem muito a aprender. Xion recusa-se novamente porque ele é um usuário de magia da terra e não pode ensinar magia da água. Conan ainda quer ficar, mas Xion aponta que pode haver um incrível feiticeiro da água na escola. Pode haver um aluno de 3 estrelas lá, ou se Conan for sorteado, pode haver um aluno de 4 estrelas. Conan ainda é hesitante, mas Marika concorda com Xion. Ela acredita que Conan deve ir e se tornar o maior feiticeiro. Ela promete esperar por ele e se tornar alguém que mereça ele. Conan é inspirado, então ele decide ir. Antes de Xion partir, Conan se pergunta o que precisará quando for para a escola de magia. Xion explica que já tem tudo o que precisa, então Conan acredita que ele está falando sobre seu grande senso de humor. Isso não é exatamente o que ele quer dizer, e Xion o surpreende com a resposta verdadeira. Ele diz que o que Conan precisará mais é de seus olhos. Conan não acredita que esqueceu seu objetivo, então ele corre para seu quarto. Xion estava completamente certo, porque Conan esqueceu sua maior ambição. É seu maior desejo, e o propósito mais importante que ele vive para. Ele esqueceu isso porque aprendeu a fazer tantas coisas sem ver. Conan chama-se de tolo por esquecer, porque seu objetivo último é criar novos olhos. Enquanto Marika vai para casa, ela não consegue evitar chorar. Xion reconhece seu controle e a amizade com seu pequeno namorado, mas ela o manda ficar calado.
Ela pensa em como nos últimos 2 anos Conan construiu seu histórico como feiticeiro. Se ele adquirir visão através da magia, entrará para a história como a primeira pessoa a fazer isso. Marika teme que possa ficar para trás e se sente muito mal com esse pensamento que tem. Há uma parte dela que deseja que os olhos de Conan nunca vejam para que ele fique ao seu lado. Zeonli concorda que ela era uma pessoa horrível por ter esse pensamento, mas Dario é muito mais gentil. Ele destaca que há luz e escuridão no coração de todos. O objetivo não é ser absorvido por nenhum dos dois, assim podermos escolher o caminho certo. Marika é lembrada que o que ela treinou nos últimos 2 anos não é apenas o seu corpo, foi também a sua mente. Zeonli disse que Dario está sendo muito leniente com seu aluno, mas Dario aponta que Zeonli está sendo muito rígido com o seu. Zeonli foi muito rigoroso com Conan e agora ele o abandonou. Zeonli lista todos os diferentes tipos de magia que ensinou a Conan e diz que ele estará mais do que bem. Infelizmente, ele nunca ouviu falar de ninguém que tenha tentado usar magia para seduzir. Então, seja ou não que Conan alcance seu objetivo, estaremos dependendo dele. Zeonli tem certeza de que Conan conseguirá fazer isso, porque Conan é o aluno em que ele mais se orgulha. Retornando a Conan, ele imediatamente começa a trabalhar. Ele usa a Uri para criar uma esfera de água e reflete sobre algumas das coisas que Zeonli ensinou. Zeonli lhe disse que o olho de um inseto é um agrupamento de mais de 10.000 espelhos. Conan realiza alguns experimentos usando seu encanto arbuzo em um círculo de água, mas isso não é o que ele está procurando. Após horas de experimentos, Conan está decepcionado porque não conseguiu descobrir a resposta. Ele também não consegue dormir, então vai convidar seu irmão para o sauna. Ele diz que deveriam convidar seu pai, então vão acordá-lo, ou alguém quer que sua mãe participe, então a família toda vai juntos. Conan explica que está trabalhando em um experimento, mas está preso no momento. É o maior experimento que ele já fez até agora, e sua família já sabe que tem a ver com os olhos artificiais que está tentando criar. Conan ainda não chegou perto, então sua família diz que estarão aqui para ele se precisar tomar uma pausa novamente. Mais tarde, Conan pensa em como sua família é apoianta. Conan sempre está ao seu lado, e ele não aguenta esperar para ver seus rostos. Ele pensa em como eles vão ficar e diz que quer ver o que eles veem. Mais tarde, Conan volta a trabalhar no experimento. Ele cria o círculo de água e usa um rubate para cobri-lo. Explica que o núcleo é o espelho d'água e aplicou um padrão especial na superfície. Assim, o padrão consegue ler a visão em movimento e enviar para sua mente. O feitiço se torna ainda mais complexo, pois Conan aplica mais do que aprendeu com experimentos e o feitiço fica completo. Conan tenta finalmente e fica surpreso ao conseguir ver pela primeira vez na vida. Finalmente completou sua missão de vida e não consegue evitar de chorar. Conan se torna muito emocional, pois agora pode ver o mundo maravilhoso que tanto esperava. Este é o momento mais importante da sua vida, mas ele dá uma virada inusitada, já que Conan encontra uma criatura estranha atrás dele. Poucos momentos antes, Conan lembrar a si mesmo que decidiu que a primeira pessoa que olharia após recuperar a visão seria ele mesmo. Conan nunca conseguia fazer nada sozinho e sempre perturbava as pessoas ao seu redor. Ele caía constantemente e tudo era um esforço para ele, então Conan odiava a si mesmo mais do que qualquer coisa. Conan criou um espelho para ver sua reflexão e ficou surpreso com sua própria aparência. Ele sempre se perguntava se ver a si mesmo faria odiar a si mesmo ainda mais, mas agora percebe que ainda é a mesma pessoa. Nesse momento, Conan se vira para encarar a criatura e só consegue se perguntar onde. O que está fazendo aqui? Conan começa a achar que este é o verdadeiro aspecto de Aiko, mas a verdadeira Aiko entra na sala. Conan fica surpreso e percebe que a criatura não pode ser tocada. Conan se pergunta se o cabelo de Aiko está em uma trança e ela confirma que sim. Ele então elogia o uniforme de criada dela e Aiko fica emocionada. Ela percebe que Conan finalmente realizou o sonho dela e Conan confirma que consegue ver agora. Aiko quer que todos celebrem, então Conan acha que devem comer alguns caranguejos. Conan pensa se Aiko tem um chifre na cabeça. Depois que ela diz que não, ele sai para fora para ver como o mundo é. É completamente diferente do que ele esperava e percebemos que sua visão parece estar invertida. Aiko diz que todos estarão felizes em ouvir as novidades, mas Conan tem uma pergunta primeiro. Ele questiona se Aiko consegue ver algo atrás dele, mas ela não tem ideia do que ele está falando. Conan reflete sobre como seu experimento foi um sucesso monumental, mas há alguns aspectos que ele não consegue explicar. Sua família está feliz em saber que ele pode enxergar novamente, mas Conan está perturbado por algo. Seu irmão tem asas e os olhos da mãe são de cores diferentes. Isso não é nada com o que ele esperava, e só consegue se perguntar por que eles parecem tão cool. Eles estão felizes em saber que Conan se impressiona com a aparência deles porque ele faz parecer que são guerreiros incríveis. Há algo estranho acontecendo definitivamente, então Conan pergunta para Aiko se existem humanos nesse mundo que tem asas. Aiko compreende completamente de forma errada e diz que todos os humanos nascem com asas. Ao esticar as asas chamadas liberdade e potencial, todos os humanos podem voar até o céu da mente.
Isso é tudo palavras loucas, então Conan compreende que está vendo coisas os outros não conseguem. Nesse exato momento, todos conseguem ouvir Arson voltou para casa. Conan reflete sobre como os outros parecem incríveis, então só consegue imaginar como seu pai será épico. Arson chega para cumprimentar Conan, mas Conan não consegue entender quem ele é. A família nunca esteve tão feliz, então planejam realizar uma grande festa. Após os pais deles saírem, Conan pergunta a Ryota se o pai deles geralmente é feito de névoa. É claro que Ryota também interpreta de forma errada, e Conan percebe que precisará pedir conselho ao Zhonli. Ao retornar ao castelo, Victor vai visitar Zhonli e fica impressionado com a limpeza do quarto dele. Victor diz que Conan arrumou a situação embaraçosa, então Zhonli apenas pede que ele declare seu objetivo. Victor explica que o rei concedeu permissão ao Zhonli para saírem. Parece que há boas notícias e está relacionado a Conan. De volta ao nosso herói, ele é informado que Zhonli e Marika estão se aproximando. Marika fica feliz porque Conan finalmente concretizou seu sonho. Conan mostra a ela a magia que está tornando tudo possível e explica que é o olho de espelhos que reflete tudo. Ele o chama de olho de vidro, então Marika pergunta se ele pode usá-lo para vê-la. Conan está ansioso para vê-la porque trabalhou muito para conseguir ver seu rosto. Conan abriu os olhos e disse que ela tem cabelo lindo e dourado e olhos azuis. Ela é ainda mais bonita do que imaginava, mas fica surpreso ao ver um penacho gigante em sua cabeça. Marika se pergunta se ela não atende aos seus padrões, então Conan garante que não é isso. Ele diz que ela é bela como as penas de uma ave e ela fica confusa. Felizmente, Iko está ali para esclarecer, e ela diz que o que ele está falando são as asas da liberdade e do potencial. Zhonli também está presente e ele explica que Marika tem treinado bastante. Ela agora é forte o suficiente para conseguir derrubar um homem gordo e de meia idade em um golpe só. Conan elogia a aparência da espada dele, e Dario chama a espada de seu parceiro. Essa espada que Conan estava falando na verdade está nas costas de Dario e ninguém mais consegue vê-la. Zhonli é o próximo a chegar e Conan vê ele como uma figura brilhante. Sua luz é cegadora, então Conan diz que ele é muito brilhante. Zhonli esperava isso, pois explica que sempre brilha. Conan não tem a menor ideia do que isso significa e ele deduz que Zhonli deve ser do mesmo tipo que seu pai. Conan está determinado a descobrir o que está acontecendo, então ele pede a Zhonli que deseja conversar com ele. Conan explica tudo para ele e fica surpreso quando Zhonli apenas ri. Ele diz que isso não é brincadeira, mas Zhonli não consegue evitar, pois nada disso faz sentido. Zhonli não consegue acreditar que há um caranguejo gigante seguindo Conan, ou que há uma pena na cabeça de Marika. Conan diz que é terrível, porque não importa para onde ele vá, terá esse caranguejo com ele. Mesmo quando ele eventualmente se casa com Marika e se muda para morar com ela, o caranguejo ainda estará lá. Zhonli se torna sério e discutem como as cores das paisagens que Conan vê também são diferentes. O que é mais importante para Zhonli, no entanto, é que ele brilha mais do que qualquer um. Ele diz que é o humano mais brilhante do mundo e brilha quase tão brilhante quanto o sol. Ele coloca uma grande carga em Conan, embora ele não consiga nem olhar para ele. Zhonli finalmente se torna sério e explica que tem duas suposições sobre o que está acontecendo. A primeira é que Conan está vendo as formas das almas das pessoas. Conan espera que seja um Knit, porque isso significaria que sua alma tem a forma de um caranguejo. A segunda suposição de Zhonli é que uma certa doença mágica está causando ilusões visuais. Ele explica que alguns locais podem acumular poder mágico, enquanto outros podem ser rotas de poder mágico. Zhonli já esteve em um desses lugares, e o poder mágico ali o tornou inútil. À medida que sua consciência começava a se dissipar, ele viajou coisas como as que Conan está vivendo. Infelizmente, eles não têm informações suficientes no momento para determinar qual de suas suposições está correta. Conan questiona se seu experimento foi, de fato, um fracasso, mas Zhonli não permite que ele sequer considere a possibilidade. Ele diz que é a obra-prima de seu aluno amado, e Conan se sente aliviado. Zhonli explica que são todos tipos de criaturas que têm visão, mas ninguém pode dizer com certeza qual é a forma correta de ver. Cada um pode ter sua própria forma de ver as coisas, e isso também se aplica a um corte. Além disso, se Zhonli se questiona sobre o que está vendo, pode estar lhe dizendo algo importante. Conan se sente muito melhor e lembra a si mesmo que só começou a ver há pouco tempo. Não se sabe o que pode estar acontecendo. Então Zhonli diz que Conan não deve contar a ninguém, até que ele descubra o que está acontecendo. Conan está feliz por ter pedido o conselho de Zhonli, mas ainda está cego. Fora, Mehiker se lembra que o aniversário de Conan está chegando. Ela se pergunta qual presente deveria lhe dar, e acho que ele adoraria qualquer coisa que viesse dela. Conan retorna, e Zhonli não consegue evitar rir ao imaginar Mehiker com uma pena na cabeça. Depois disso, Conan empacota tudo o que tem enquanto se prepara para ir para a escola de magia. Seu quarto está completamente vazio agora, e eles nunca entenderam como era espaçoso. Mais tarde,
todos celebram o aniversário de 12 anos de Conan. Arsons presenteia Conan como um novo funcionário, e a mãe de Conan dá a ele uma caneta nova. Hyoto dá a ele um livro, e Conan percebe que é um mapa para Fodies. Hyoto fez isso sozinho, pesquisando restaurantes bons que Conan poderia visitar no caminho para a escola de magia. Hyoto diz que a escola está muito longe e isso deixa todos muito tristes. A mãe de Conan até começa a chorar, mas todos lembram a ela que Conan vai se formar em breve. E se Conan estiver realmente longe, ele sempre amará sua mãe. Arsons lembra a todos que é hora de comemorar, então todos voltam a se divertir. Depois disso, Merriker se pergunta se Conan está pronto para partir. Conan explica que empacotou tudo o que precisava e que pode simplesmente comprar qualquer outra coisa que precise. Merriker explica que tem aula no dia em que ele deveria partir, então não poderá vê-lo partir. Ela pede desculpas, mas faz melhor ao ir entregar o presente. É o seu bracelete, e Merriker explica que eles terão um par combinado. Conan adora, e ele diz que o bracelete brilha mais do que qualquer coroa. Ela lhe diz que sempre que as coisas forem difíceis na escola de magia, ele deve falar ao bracelete como se fosse ela. Merriker diz que ela fará o mesmo com a sua, então eles sempre poderão ficar próximos. Os dois dizem que escreverão um para o outro o tempo todo, e Conan promete voltar para ela não importa o que aconteça. Um pouco depois, Conan se prepara para deixar a escola de magia. Conan é muito emocional, mas Ous diz que precisam dizer adeus a Conan sem chorar. Ele tem certeza de que Conan é mais ansioso do que qualquer um, então terão que ser fortes por ele. Todos fazem o melhor para segurar as lágrimas, para não preocupar Conan, mas todos ficam chocados quando Conan apenas diz que vai vê-los mais tarde. Ele entra de forma casual na carroça e sua família não acredita que ele não pareça preocupado em absoluto. Ico também diz isso a todos mais tarde e entra na carroça também. Conan encaminha-se, e ele diz que vai ver todos de novo em alguns anos. Conan na verdade está muito animado, pois se pergunta quais bruxos vai conhecer na escola. Temos uma olhada em alguns lugares diferentes, enquanto alguns estudantes se dirigem para a escola mágica também. Um deles é uma santa chamada Reis, e ela é informada de que é hora de ir. Após 5 dias de viagem, Conan explica que isso vai levar mais um mês para chegar à escola mágica. É muito longe, então eles farão uma parada quando chegarem ao lar do avô de Conan. Infelizmente, Ico explica que é aí onde eles vão dizer adeus. Ela quer se casar e já está um pouco além da idade em que as meninas se casam. Ico diz que é agora ou nunca para ela, então ela precisa encontrar alguém. Conan se pergunta se será capaz de viver sem ela, então Ico diz que ele pode sempre se casar com ela. Conan não sabe o que dizer, mas felizmente chegam à casa do seu avô. Conan diz que faz 4 anos que não vem aqui, mas não consegue lembrar por que veio. Ico lembra ele que é uma biblioteca imensa aqui, e Conan puxa sua família inteira para cá para encontrar alguns livros sobre magia. Conan disse aos pais que não pararia de dançar até que concordassem, então não tinham escolha a não ser trazê-lo. O avô de Conan finalmente chega para cumprimentá-lo, e Conan o vê com cornos na cabeça. Isso significa que a mãe de Conan é uma heroína e seu avô é um lorde dos demônios. O avô quer celebrar a matrícula de Conan na escola de magia, então diz que comprará qualquer coisa que Conan desejar. Conan é muito humilde para pedir algo, mas o avô diz que vai comprar para ele algumas joias caras. Ico interrompe, no entanto, ao revelar que a mãe de Conan o enviou uma carta. A carta afirma que ele não é permitido gastar mais de 500 mil nek em Conan. O avô está profundamente desapontado, mas isso é uma quantidade enorme de dinheiro, e Ico aponta que é como 2 meses de trabalho para ela. O avô diz que podem manter o segredo, e oferece um bucon em um grande recipiente. Conan realmente não quer comprar nada, e ele explica que terá que encontrar uma nova criada. O motivo pelo qual ele veio aqui foi para que alguém assumisse o lugar de Ico. O avô vai buscar sua substituta, e a garota se apresenta como Rinku. Ela explica que tomou esse emprego porque o salário é bom e está economizando para os gastos do seu futuro casamento. Rinku é na verdade a irmã caçula de Ico, e foi Ico quem recomendou esse emprego para ela. Rinku explica que, diferente da irmã, ela já tem um noivo. Ico está pronto para brigar por causa do insulto, mas Rinku diz que só mencionou isso porque queria esclarecer que ela não está disponível. Conan diz que ela tem nada para se preocupar porque ele também tem um noivo. Conan faz uma de suas piadas constrangedoras e fica feliz em ver que Rinku entende seu senso de humor. Ela é muito parecida com Ico e diz que espera servir a Conan. Rinku diz que foi nervosa no início, pois ouviu falar que Conan é o herói da cicatriz. Após conhecer ele, ela consegue perceber que Conan é um garoto bem simpático. Enquanto as garotas se preparam para uma refeição, Ico explica que Conan esquece de comer quando estuda. Por isso, Rinku terá que lembrar de fazer para ele um sanduíche para que ele possa comer enquanto estuda. Ico conhece Conan há um tempo muito longo, então ela conta a Rinku todas as coisas que ele gosta. Isso faz com que ela lembre-se da primeira vez que se encontraram.
Conan era tímido no início, mas os dois se tornaram amigos rapidamente. Eles passaram por muitas coisas juntos e sempre se entenderam muito bem. Sua última memória, no entanto, é sobre como Conan não queria que ela fosse embora. Seus dois professores o deixaram em torno da mesma época e Conan começou a se sentir só. Iko se importa muito com ele, então ela diz a Rinku que Conan ainda é uma criança. Ele é muito confiante em relação às pessoas, então ela avisa a Rinku que, se ela ensinar algo ruim a ele, terá que prestar contas a ela. Rinku dá alguns exemplos do que pode estar falando, mas Iko nem quer ouvir. Conan é o garoto mais doce e Iko não aguenta a ideia dele ser corrompido por uma tentadora. Rinku concorda em vigiar as meninas com quem ele conversa, mas ela aponta que Conan é um gentil. Ele sempre elogia as meninas, então isso o torna uma presa fácil. Rinku ouviu tudo sobre seus modos encantadores de Iko, então ela diz que Conan provavelmente se tornará um mulherengo. Isso deixa Iko enfurecida porque ela diz que Conan é um anjo. Conan não melhora a situação, já que ele usa seu charme para elogiar as meninas pelo incrível sanduíche que fizeram. Amanhã de manhã é hora de Conan continuar sua jornada. Conan precisa dizer adeus a Iko, então ele lhe lembra do que disse quando Gene partiu. Ele disse que nunca estaria bem se Iko deixasse e ainda sente a mesma coisa. Agora ele está longe de sua família inteira, os bruxos e até mesmo de Marika. Em breve também estará longe de Iko e estará completamente sozinho na escola de magia. No entanto, Conan sabe que isso é o que ele queria e o que ele escolheu para si mesmo. Conan não se sente mal porque posso lembrá-lo que ele sempre pode visitá-la. Conan teme que possa levar alguns anos, e Iko diz que ela até pode ter um filho nesse período. É hora de Conan partir, então ele diz seu último adeus. O avô de Conan deseja que ele fique, mas Conan apenas diz que é hora de ir. Iko se espanta se foi realmente certo sair sem ouvi-lo, mas Conan diz que foi o melhor para ele. Conan agradece a Rinku por ter vindo com ele e aponta que seu noivo terá que esperar vários anos por ela. Conan se pergunta se realmente está tudo bem, mas Rinku diz que seu noivo apoia porque estão tentando economizar dinheiro para comprar uma loja. Conan se pergunta se eles querem que a loja faça algum tipo de lavagem de dinheiro, mas Rinku explica que eles querem apenas possuir um restaurante. Conan reflete sobre como está começando uma nova vida e não pode esperar para conhecer novas pessoas. Alguns minutos depois, Rinku fica encantada com todas as lojas mágicas ao entrarem na cidade. Conan explica que é por estarem próximos a Dirashik, um país repleto de magia incrível. Nesse momento, um comércio chama a atenção de Conan e ele se pergunta se todos os livros dentro são realmente sobre magia. Rinku aponta que a biblioteca do avô dela era muito maior, mas Conan lembra que ele não tinha muitos livros de magia. Infelizmente, Conan diz que comprar qualquer um desses livros os deixaria endividados, e Rinku ficaria chocada ao ver que apenas um livro custa 5 milhões de Nika. Conan explica que livros mágicos são únicos, então é por isso que custam uma fortuna. O dono da loja questiona se Conan é um estudante na escola de magia, e ele revela que é um candidato. Ela fica impressionada ao ouvir que ele pode usar magia da água, então pede para ele demonstrar. Conan não pode recusar a solicitação de uma senhora, então usa Uri para criar um chapéu de água. A garota fica surpresa e Conan questiona se ela é uma feiticeira. Ela diz que não é e que é apenas alguém que ama magia. Ela é uma entusiasta da magia e está contente em conhecer um feiticeiro que consegue usar um encantamento tão encantador. Explica que o Teirishiki está muito complicado neste momento, então só pode desejá-lo sorte. Conan não entende o que ela quer dizer, então revela que este ano santo do reino sagrado não está presente na escola. O ano passado tiveram o príncipe do inferno e o raio do novo reino. Diz a Conan que está com sorte, porque acabou de receber uma guerra sombria usada e o único que é o mais popular entre os feiticeiros. Ela oferece dar a Conan um desconto sobre isso, mas ele recusa. Rinku se pergunta por que ele não queria o livro, porque a garota estava lhe dando um excelente negócio. Conan diz que não comprou, porque já conhecia o conteúdo e provavelmente era uma cópia limpa que ele mesmo fez. O próximo destino é uma loja de roupas e o dono fica muito nervoso. Conan é um menino bem vestido, então o dono pensa que ele está julgando a qualidade dos seus produtos. Na verdade, Conan explica que está tocando nas roupas tanto assim porque está tentando memorizar a textura. Conan pergunta o que esse lenço é feito, então o cara explica que é pelo de um lobo escuro. É muito raro, então ele não quer que Conan toque muito nisso. O cara fica estupefato quando Conan usa uma pedra para criar o animal. Ser capaz de recriar animais com magia é incrível, e o cara não acredita como é real. Conan consegue recriar qualquer coisa se conhece a textura, então o cara se pergunta se Conan até pode criar uma mulher. Essa é uma sinal vermelho para Rinku, então ela pede ao rapaz para parar de corromper Conan. Conan explica que reproduzir um ser humano é muito complicado, e ele só recebe um sermão sempre que tenta. Ele sai imediatamente, e o dono tenta explicar o que seu intuito era. Ele só mencionou isso porque tem uma paixoneta por alguém, mas Rinku diz que está piorando a situação.
Depois que eles saem, um grupo de garotas entra na loja e elas são guiadas por Reis. Eles ouviram que o proprietário possui um véu raro feito de lobo escuro e Reis quer vê-lo. As outras meninas ficam chocadas ao ver que ele tem um lobo escuro real nas mãos, mas Reis consegue perceber que é um feitiço. Ela destrói o feitiço e pede desculpas porque não sabia que era feito de água. As meninas ficam muito interessadas no feitiço, então analisam o feitiço sobre a magia. A partir da forma como estourou, conseguem deduzir que foi feito com uma pequena quantidade de poder mágico. Este é um feitiço fora do conhecimento de Reis, então ela está muito interessada. Mais tarde, Conan e Rico finalmente chegam a Jiroshik. Conan não poderia estar mais feliz em chegar à escola de magia e Rico lembra que ele deveria descansar. Todos os alunos da escola de magia vivem em um dormitório e um assistente pode morar com eles, sob pedido. Infelizmente, Conan é informado que o dormitório está lotado e não há vagas. O pedido para o dormitório está bem além do prazo e Conan não acredita que Zeon Lee nunca lhe contou isso. De volta ao castelo, Zeon Lee faz uma entrada grandiosa e informa a Mondai que precisa falar urgentemente com ele. É uma questão muito séria e tem a ver com seu aluno amado. Voltando ao nosso herói, Rico questiona se devem ficar em um hotel. Conan será aqui por vários anos, frequentando a escola de magia, então ele diz que talvez precise alugar uma casa. Está certo de que haverá muitos gastos relacionados à magia, então terá que acompanhar seus gastos. Aí, o funcionário da escola fornece a Conan algumas informações sobre corretores imobiliários. Após analisar alguns imóveis, Conan escolhe sua nova casa. Além disso, onde um ser misterioso recebe a lista dos novos alunos da escola mágica. O ser misterioso ouve que este ano tem os melhores da turma e um rapaz confirma que alguns são até elegíveis para a turma avançada. O homem misterioso fica intrigado com Conan e o rapaz explica que ele é um aluno da Zeon Lee. Mais tarde, Conan se prepara para realizar o check-in para o exame de entrada, mas Rico é informada de que não pode entrar. Apenas alunos e pessoal autorizado são permitidos dentro, então Rico concede uma ideia. Ela tenta corromper para entrar, mas não funciona. A garota leva Conan para dentro e se apresenta como Libela. Conan usa sua simpatia para elogiar seu nome e Libela não consegue acreditar como ela é estranha. Conan é levado aos outros candidatos e eles esperarão juntos. Os outros não podem deixar de notar que Conan está usando uma bandana de olho e Conan não pode esperar para começar. Conan vê os outros candidatos de formas estranhas devido aos seus olhos, e ele diz que isso será interessante. Conan se dirige imediatamente para Reis, e ele deseja saber se ela é a santa do Reino Santo. Reis deseja saber porque ele quer saber, e Conan diz que ela é incrível. Ela é um atributo de luz, e ele nunca encontrou um antes. É o único atributo que permite que alguém cure, então ele tem muitas perguntas. Conan quer aprender com ela, mas ela aponta que o brilho está acima de todos os outros atributos. Ela diz que será um desperdício de tempo, pois a magia inferior não pode aprender com a magia superior. Os outros candidatos apontam que não há hierarquia na magia, mas Reis não consegue entender como eles se sentem. Ela não tem emoções como uma pessoa normal e não consegue saber quando está ofendendo alguém. Antes que se conheçam, Reis quer que todos saibam que ela é uma marca de herói. Conan se torna ainda mais fascinado por ela, então ele quer ouvir mais sobre ela. Jesse e o professor Soph chegam, e Conan sente imediatamente quão poderoso ele é. Soph se apresenta, e seu assistente se chama Sophie. Ele comemora a matrícula de todos, mas os alunos estão todos chocados. Eles acreditavam que haveria algum tipo de exame, mas Soph diz que não será necessário. Nessa escola, os alunos podem ser aprovados basicamente se forem feiticeiros. Os alunos nunca ouviram isso antes, e é porque não divulgam. Soph explica que feiticeiros com cristais são raros e preciosos, então a escola sempre os aceita. Sugere que ele estudou muito para o exame, e Soph revela que haverá ainda um. Em vez de determinar a entrada, o exame determinará quais cursos eles irão cursar na escola. O primeiro nível também é conhecido como Fundamentos e é uma disciplina que ensina os básicos da magia. O segundo nível é chamado de Orientado pelo Professor e é mais próximo do modo como uma aula é ministrada em uma escola normal. A aula de nível avançado, chamada também de Pesquisa Autônoma, é a que os alunos geralmente nunca passam tempo em uma sala de aula. Eles podem escolher o que querem fazer, o que querem aprender e estudá-lo onde quiserem. Eles podem escolher melhorar suas habilidades mágicas ou criar novos feitiços do zero. Eles podem escrever grimórios ou inventar novas ferramentas mágicas. Essa turma avançada soa incrível para Conan, porque ele poderia pesquisar o que quisesse. No entanto, Soph explica que a turma avançada é para formar bruxos de elite. Entrar nela e se formar não será nada fácil. Os alunos da floresta aqui chegaram todos com cartas de recomendação, pois acredita-se que eles têm habilidade suficiente para estar na classe avançada. O exame será para provar se eles estão certos ou não.
Primeiro está o teste de habilidades práticas, então Scott pede para que todos lhe digam suas informações. Ele quer saber o atributo do seu Crest, sua classificação e o número de feitiços que podem usar. Ank se apresenta e explica que possui um Crest de fogo de 2 estrelas. Ele pode usar 7 feitiços, então Soft pede para que demonstrem seu melhor. Ank encanta todos com seu feitiço profissional, e Conan conhece bem. É um feitiço básico que não é muito difícil, mas sua estrutura simples significa que suas aplicações são ilimitadas. Soft está contente com a demonstração, pois o controle de Ank sobre o feitiço é excelente. O atributo de Raya é vento e ele é 2 estrelas. Ele possui 8 feitiços que pode usar e Soft diz que ele também é uma cúspide do vento. Raya precisa demonstrar seu melhor feitiço, então ele pede a todos que recuem. Seu feitiço de vento é extremamente poderoso e apenas prepará-lo impressiona a todos. Lançar o ataque é ainda mais impressionante e Soft diz que é uma magia intermediária. Esse feitiço coleta a energia mágica do ar e a transforma em vento para lançá-la. É a vez de Raya, então ela diz que seu atributo é luz de 3 estrelas. Ela pode usar 5 feitiços, e Conan ainda não consegue acreditar que ela é uma usuária rara de luz. O que é ainda mais surpreendente é que ela é uma 3 estrelas. Raya diz que seu melhor feitiço é a magia de cura, mas não consegue demonstrá-lo porque ninguém está ferido. Em vez disso, ela usa um ataque e Conan é chocadíssimo com quão rápido é. Conan é o último participante, então ele explica que é uma estrela de água de 2 níveis. Ele só possui 2 feitiços que pode usar e todos são surpreendidos. Seus 2 feitiços são Auri e Arubu, e ambos são feitiços elementares. Apesar de apenas ter 2 feitiços, Soft diz que foi instruído a tornar o exame de Conan muito difícil. Ele revela que havia 2 cartas de recomendação para Conan. Uma era do grande mestre dos feiticeiros reais, mas a solicitação de tornar o exame de Conan mais difícil veio de seu mestre. Conan fica surpreso ao ouvir que Soft conhece Zhongli, mas Soft explica que todo feiticeiro em educação conhece. Segundo Zhongli, Conan concluirá qualquer tarefa que lhe for dada, então ele pediu a Soft que fizesse o exame ainda mais difícil. Safei tem sido irritada toda vez que ouve Conan falar, então ela finalmente diz algo. Ela detesta a calma pretensiosa de Conan e como ele é flertador. Conan é um suposto mestre da humanidade, que raramente reconhece ao bem, então ela quer lhe dar o exame mais difícil e mandá-lo de volta para casa. Conan se pergunta se Safei tem algum histórico com Zhongli, mas ela se recusa a responder. É hora do exame prático de Conan, então ele pede a Reis para assistir atentamente. Ele espera que possam ir para algum lugar depois, mas Soft lhe diz que o tempo de flertar acabou. Ele usa o feitiço Fruguru e pede para Conan tentar acertá-lo com sua magia. Os outros estudantes ficam surpresos porque Fruguru é um feitiço intermediário que cria uma parede de vento ao redor do encantador. É um vórtice de poder mágico e repele a água com facilidade. Soft pensa em como o vento forte bloqueia a água e que aqueles que não têm magia de ataque não conseguem quebrá-lo. Ele diz que até os feiticeiros mais fortes teriam dificuldade com isso, mas fica surpreso quando Conan diz que achava que o teste seria mais desafiador. Conan usa um Ri e cria vários orbes de água. Isso é impressionante, mas Soft diz que não será suficiente para romper. Conan começa a dizer a palavra multiplicar e todos assistem com admiração enquanto o número de orbes começa a crescer. Ele diz multiplicar pelo menos 10 vezes e o campo está coberto de orbes de água. Conan colora a água vermelha e Soft percebe o que ele está fazendo. Conan cerca, então ele não tem onde correr. Ele diz que isso ainda não será suficiente, mas Conan diz que é só questão de tempo. Ele cria uma cadeira de água e explica que pode manter isso por pelo menos 2 dias. Soft está usando toneladas de poder mágico para seu feitiço, então Conan garante que ele não vai durar. Não havia regra sobre limite de tempo, então Conan determina que a tarefa terminou. Soft está muito impressionado, porque Conan transformou a tarefa em um teste de resistência. Soft está em uma desvantagem grave, porque se usar menos poder mágico, será superado facilmente pela névoa vermelha. Soft tem que reconhecer a derrota e diz a Conan que ele venceu. Soft pensa em quão incrível é que Conan tenha conseguido derrotá-lo tão rapidamente. Ele dá o crédito ao único, porque acabou de enviar um filho com um potencial assustador. Mais tarde, Conan diz a Reis que gostaria de combinar sua magia da água com a magia da luz dela. Soft então diz a todos que agora terão suas entrevistas individuais. Soft se pergunta se há alguma pergunta, então Conan se pergunta se podem dar a Reis um aviso a menos que ele continue recusando-se. Safei deseja que possam mandar Conan embora, e Soft explica que este é um momento crítico no teste. Ank será o primeiro a ser entrevistado, então ele é levado embora. Conan se pergunta quem será o entrevistador dele e gostaria de saber sobre o que será a entrevista.
Ele se pergunta se será sobre o tipo de mulheres que gosta, mas Soft explica que os temas podem mudar. Ele chama a vez seguinte e Conan se pergunta se serão dispensados após a entrevista. Soft diz que sim, então Conan lembra a Reis que vão se encontrar novamente na aula. Reis é levado embora, então Conan diz a Soft que prefere estar sozinho com uma dama. Soft vira sério e revela que notou algo durante o exame prático de Conan. Ele percebeu que Conan tinha um Smove em mente, caso houvesse um limite de tempo. Conan confirma isso e diz que ia usar algo com erosão e fusão. Soft surpreende-se novamente, pois Conan ia erosionar sua magia do vento e fundi-la com sua magia da água. Teria interferido com seu poder mágico para ganhar o controle sobre seu vento. Conan não estava seguro se funcionaria, mas sabe que a água pode penetrar a maioria dos materiais. Acredita que a água é o atributo mais forte, mas ainda não conseguiu ser o único a possuí-la, então não pode fazer essa afirmação ainda. É por isso que quer estudar muito aqui e um dia superar o mestre. É a vez de Conan ser entrevistado, então diga se ele o leva para uma sala. Conan se pergunta o que há dentro, porque pode sentir o vento saindo da porta. Diga se ele explica que ninguém sabe com certeza, mas para simplificar, é noite além da porta. Diga se ele diz que ela pode vir junto se ele quisesse, mas Conan diz que ele estará bem. Está fascinado, então entra. Está escuro lá dentro e Conan não consegue enxergar nada. Sua força mágica não consegue detectar nada e seu olho de vidro também não consegue enxergar nada. O chão é terra e ele pode sentir o vento. Ele consegue sentir o cheiro de sujeira e grama e assume que há um céu cheio de estrelas acima dele. Nesse momento, um ser diz que Conan deve ser o único estudante. Conan sente algumas criaturas ao seu redor e determina que há 7 no total. Conan se apresenta e o ser diz que o único era um prodígio que o obrigou a reconhecer. O ser se aproxima de Conan, mas Conan pede que não se aproxime dele. Conan explica que tem uma noiva, então não pode se aproximar de outra mulher. Conan está flertando constantemente com o rei, mas ele disse que só queria saber sobre sua magia. O ser explica que é muito mais antigo do que ele, mas Conan afirma que nunca mudou o modo como trata as mulheres, independentemente de sua idade. Conan ativa o charme agora, dizendo estar certo de que se será um feiticeiro habilidoso. O ser pergunta se Conan aprendeu algo hoje, e ele responde que sim. A magia que ele viu era tudo novo para ele, e ele adoraria aplicar a ele mesmo. O ser relata como Conan é energético, e diz que a entrevista acabou. Conan é livre para sair e será colocado na classe avançada. O ser se apresenta como o grande feiticeiro e diz a Conan para estudar com dedicação. Ele começa a explicar o que o futuro não lhe reservou, mas Conan só quer continuar com seu dia. Em outro lugar, recebe uma carta de Zeonli. Zeonli diz que está muito ligado a Conan, porque é um em 1 milhão. Zeonli é confiante em suas habilidades e está certo de que Conan foi superado em alguns anos. Zeonli fez muitas coisas quando estava na escola, então ele apenas espera que não vindiquem com seu aluno. Ele espera que deem a Conan algum tempo para que ele se torne um problema, como ele era. Inku chega para cumprimentar o Conan, e ela se pergunta se ele já tem um encontro com outra garota. Softwatch o observa partir, e ele diz que tem certeza de que Conan vai se tornar um feiticeiro Cerilion. Volta com Bray. Ela pensa em como Conan tentou ver algo enquanto estava aqui. Ainda estava incompleto, mas ele usou o feitiço que Gray nunca tinha visto antes. Bray espera ver o que Conan consegue fazer e ria como um maníaco. Um pouco mais tarde, os pais de Conan leram uma carta que receberam de Rinku. Isso revela que Conan passou no exame com louvor e foi colocado na turma avançada. É a classe mais alta da escola inteira de magia, então seus pais estão muito orgulhosos. Eles ficaram horrorizados ao descobrir que ele pintou todo o pátio da escola durante a prova, e ele está adquirindo uma certa reputação. Os outros alunos estão chamando de Conan do incidente do Mar da Sangue e ele está se tornando conhecido como um problema. Inku diz que está tudo bem, pois isso é apenas como Conan é, mas nossa maldade discorda. É inaceitável ter tais problemas logo após o ingresso, então ele decide não enviar dinheiro a Conan por um mês como punição. Para tornar as coisas ainda piores, Conan descobre que auxílios são proibidos em sua turma. Conan não se importa em absoluto, porque assim é como a escola de magia faz as coisas. Os outros estudantes não são tão compreensivos, porque isso significa que estudantes avançados são supostos a fazer suas próprias vidas. Ea diz que não pode aceitar isso, porque ela veio aqui para aprender magia. Isso exigirá todo o seu esforço, e ela não tem tempo para descobrir como fazer as contas. Os professores destacam que estão em turma avançada, onde cultivam feiticeiros de topo. Uma das condições para ser de primeira linha é ter a capacidade de ganhar dinheiro. Depois, os outros alunos ficam choques ao descobrirem que as despesas de vida de Rhea são de 1,5 milhão de NECA por mês. Ela tem 2 criadas que cuidam dela, e além das despesas de vida, ela também tem que pagar os salários
comentários delas. Os outros se perguntam o que ela fará e ela não tem a mínima ideia. Mais tarde, o grupo descobre que cada aluno da classe avançada é atribuído um próprio laboratório. O uso do laboratório é gratuito, mas eles são responsáveis pelas medicinas nos livros para suas pesquisas. Eles podem estudar com dedicação ou relaxar, e a escolha é sua. No entanto, se não ganharem créditos suficientes, serão rebaixados para o segundo nível. Eles são informados de que os créditos são conquistados por experimentos e conquistas na magia. As conquistas reconhecidas pelos professores serão creditadas, e isso afeta seu progresso. Os professores desejam-lhe sorte e Conan diz que estará tudo bem. Ele não terá problemas para sustentar-se, porque ele e seu mestre fizeram uma boa quantia de dinheiro. Conan sonhou em trabalhar no campo da magia desde criança, e esse é seu perfeito momento para aprender. Conan quer ouvir como Reaz vai ganhar dinheiro com magia luminosa, então ele convida para uma loja de magia perfeita, para que possam conversar. Infelizmente para ele, Reaz o rejeita novamente. Mais tarde, Inku quer saber o que está errado com Conan, e ele explica que o lavatório continua recusando-o. Inku diz que é hora de dar uma lição a ele, pois não pode ser muito insistente com as garotas. Um cavalheiro deve sempre respeitar mais do que qualquer outra coisa as vontades de uma garota, e Inku aponta que ele mesmo não deveria estar sozinho com uma garota de qualquer forma. Inku muda então de assunto e pergunta como Conan conseguirá ganhar dinheiro, já que não consegue receber um auxílio. Conan sabe o que ela realmente está preocupada e garante a ela que será capaz de continuar pagando seu salário. Na casa de Rhea, um dos guardas dela ligou para a escola e confirmou que eles não conseguem receber um auxílio. Rhea não pode receber nenhum dinheiro, nem do reino sagrado, nem de qualquer doação. Agora as coisas ficam ainda mais difíceis, pois Rhea não pode usar sua magia de cura para fins comerciais. No dia seguinte, Rhea tenta desesperadamente pensar em um jeito de pagar pelos seus 1,5 milhão de NECA de despesas. Assim que ela percebe que outros alunos estão formando fila na frente de Conan. Os outros explicam que Conan abriu um negócio e foi um sucesso instantâneo entre os outros alunos. Ele está tomando pedidos de estudantes que estão exaustos por ficar acordado a noite toda enquanto estudam. Os estudantes estão em necessidade desesperada de sono, e é aqui que Conan intervém para oferecer seu serviço. Ele garante pessoalmente que eles vão conseguir algum bom descanso e leva seu próximo cliente para o laboratório. Todos os lotes estão atualmente preenchidos, então ele tem que informar aos outros estudantes para esperarem por cerca de 30 minutos. Os amigos de Conan ficam curiosos sobre qual negócio ele está fazendo, então Conan explica que criou um santuário de sono. Na sala, seus amigos ficam surpresos ao ver que ele está ajudando os estudantes a dormir com seus leitos de água. Eles não acreditam porque aquele garoto que acabou de entrar já está dormindo. O negócio de Conan é um grande sucesso porque os estudantes ficam muito cansados após estudar por vários dias sem dormir. Conan conhece tudo isso porque ele perderá muito sono quando estava fazendo pesquisas com o Único. Os professores estão especialmente impressionados, então dizem que a solicitação de Conan por um espaço adicional para laboratório foi aprovada. A única condição é que eles querem que Conan disponibilize o serviço também para professores. Conan não se sente à vontade em cobrar professores em seu negócio, mas eles o asseguram que está tudo bem. O negócio de Conan é um sucesso em ascensão e ele recebe várias avaliações excelentes. Os alunos dizem que se sentem renovados e é como se tivessem dormido um dia inteiro com apenas uma cesta de 60 minutos. Alguns alunos misteriosos chegam para se inscrever em uma cesta e parecem ter um interesse especial no nosso herói. Reis não está indo quase tão bem quanto Conan e ela diz que a vida é realmente difícil. Ela procurou os professores para pedir ajuda e eles sugeriram que ela consultasse Conan para obter conselhos. Reis perguntou aos outros alunos o que achavam e eles também disseram que ela deveria pedir conselhos a Conan. Reis não espera com grande alegria falar com ele, pois ele sempre tenta conquistá-la, mas ela não tem escolha. No dia seguinte, ela vai ver Conan e diz que isso é humilhante para ela. Ela nunca quis depender de Conan porque não se sabe o que ele poderia pedir em troca. Felizmente para ela, Conan é um cavalheiro e ele diz que nunca se aproveitaria da vulnerabilidade de uma dama. Antes que Reis explique a sua situação, Conan pede que ela convoque o professor Safi. Safi chega e Conan explica que acreditava que devia evitar ficar sozinho com uma dama. Depois que Reis revela a sua situação, Conan percebe que ela não tem como ganhar dinheiro. Ele aponta que ela pode iniciar uma empresa de cura e está certo de que ela faria muito dinheiro. Reis explica que sua magia de cura é uma força sagrada concedida por seus antepassados e por Deus. Seria extremamente desrespeitoso, então ela não pode usá-la para ganhar dinheiro. Reis não pode usar sua magia e não tem capital para iniciar um negócio. Conan questiona se ela poderia usar sua magia de purificação para lucro e Reis diz que não é um problema. Conan tem uma ideia e pergunta se ela gostaria de criar e vender ferramentas mágicas com ele. Safi se opõe porque coisas poderiam se complicar se a ferramenta que criarem tiver sucesso. Conan diz que ela não precisa se preocupar porque Reis está precisando de dinheiro. Pode se complicar,
mas não devem se preocupar com isso até que eles realmente comecem a vender. Reis concorda em tentar, então Conan celebra porque finalmente vai poder ver experimentos de magia luminosa. Eles vão ver o professor Surya e Conan diz que sua pele é lisa como uma estrada agradável. Surya fica feliz ao ouvir isso e ela dá mérito ao colchão de água de Conan. Ela se sente muito mais jovem e agora sabe por que o negócio de Conan é tão popular. Surya é uma bruxa da luz e ela se apresenta ao santo. Ela dá a Conan o que ele pede e Reis fica surpreso ao ver que são as sementes de Shaila. As sementes de Shaila são uma erva sagrada e Conan diz que vão plantá-las. Reis diz que é impossível porque a erva sagrada só pode crescer em Terra Santa. Conan conhece tudo sobre isso porque ele fez algumas pesquisas sobre ervas sagradas e Terra Santa. A Terra Santa é um lugar imbuído de magia sagrada e poder de purificação. O grande plano de Conan é tentar verificar se Reis pode artificialmente criar uma Terra Santa com sua magia de purificação. O feitiço pessoal do santo é chamado de santuário e Conan acredita que ele possa funcionar. Uma barreira sagrada criada por santuário reproduziria o estado de uma Terra Santa. Existem registros que documentam suas semelhanças, então Surya acha que vale a pena tentar. Reis então usa o santuário para criar uma barreira em volta das sementes que plantaram e, à surpresa de todos, isso realmente funciona e as sementes começam a germinar. Essa é uma descoberta incrível, então Conan diz que precisa anotar tudo o que acabou de acontecer. Ele testemunhou a barreira da magia da luz e teme que um único livro não será suficiente para documentar tudo. Reis achou que Conan era excessivamente exigente no início, mas percebe que ele fica assim quando é sobre magia. Ela conclui que Conan não estava se atraindo por ela antes. Na verdade, ele só queria experimentar a magia. Isso é um alívio imenso, então ela se pergunta o que vão fazer agora. Conan diz que devem almoçar juntos, então Reis fica decepcionada novamente. Ela queria que fizessem algo com a erva sagrada, então Conan explica o resto do seu plano. Eles pegarão a erva e a processarão para fazer um remédio. Reis não acredita porque passou muito tempo tentando pensar em algo sozinha. Ela não conseguiu, não importa quanto tentasse, mas Conan encontrou um jeito de ganhar dinheiro e tudo isso em tão pouco tempo. Surya diz que está feliz que o testamento de Conan para Milyaneka não vá se perder, então Reis pergunta o que ela está falando. Surya explica que Conan gastou uma fortuna com as sementes. A semente de Conan custa 200 mil Neka, então o total foi de 1 milhão. O acordo que ele fez estabelecia que as sementes seriam grátis com o sucesso da cultivação e o relatório sobre seu crescimento. Se seu experimento tivesse sucesso, Conan teria tido que pagar o total com seus próprios recursos. Conan agradece a Reis por impedir isso e ela começa a sentir algo diferente por ele. Ela pede desculpas por ter causado problemas para ele, mas Conan diz que ouvir um agradecimento seria muito melhor. Reis agradece e Conan fica pensando se ela está caindo de amor por ele. Reis fica decepcionada novamente e diz que nunca faria isso. Um pouco depois, Surya fica feliz ao ver como as plantas cresceram. Eles moem algumas das pétalas e a medicina está quase pronta. Conan usa um Kubo e isso provou ser o toque final. Eles levam o remédio para uma farmácia e o proprietário fica muito impressionado. Essas pílulas são claramente feitas da erva sagrada Shaila. Sua pureza os torna ainda mais valiosos e o proprietário acredita que apenas essa remessa vale pelo menos 2 milhões de Neka. Para comemorar o fechamento do acordo, o grupo realiza um grande jantar. E isso foi possível graças a Conan porque eles poderão receber o pagamento por causa dele. Conan diz que foi um prazer porque conseguiu ler um relatório sobre magia da luz. Após a refeição, Conan pensa sobre como a comida custou a ele 220 mil Neka. Realmente quebrou seu bolso e as garotas estavam bebendo vinho vintage como se fosse água. Conan se depara com os caras e eles dizem que também estão com dificuldade para ganhar dinheiro. Conan diz que faria qualquer coisa para ajudá-los se fossem mulheres, mas elas não são. Sentiu-se mal, então ele pensa em algumas ideias. Ele diz a Ankh que deveria preparar alguns bacon para ele comer. Dentro do laboratório de Conan, vemos que as garotas da vez passada apenas fizeram uma cesta. Eles ficam maravilhados e dizem que este é verdadeiramente um santuário do sono. Essas garotas não se gostam e podem dizer que todas estão aqui para pegar o Conan. Obrigado muito por assistir ao vídeo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais vídeos. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um comentário para pedir mais episódios. Obrigado!